Há poucos anos, os cientistas descobriram algo que mudou tudo o que sabíamos sobre nosso lugar no espaço. Um planeta rochoso, parecido com a Terra, orbitando a estrela mais próxima de nós, a apenas 4 anos-luz de distância. Esse mundo se chama Próxima Centauri b, e ele pode ter água líquida na superfície. Mas aqui está o que deixou os pesquisadores confusos. Esse planeta está tão perto de sua estrela que um ano lá dura apenas 11 dias terrestres. Isso significa que em 10.000 dias, os colonizadores veriam quase 900 anos passarem no calendário local. Como seria viver em um lugar onde o tempo parece correr de um jeito completamente diferente? Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo e deixe sua mente viajar para esse mundo distante. Se inscreva no canal ou deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe. Vamos começar. Imagina acordar todos os dias em um mundo onde seu aniversário passa a cada 11 dias. Onde seus filhos se tornam avós em uma década. Isso não é ficção científica distante. É a realidade biológica crua que os primeiros colonos em Próxima Centauri b enfrentariam. O simples ato de viver, de envelhecer, de passar por gerações, se tornaria a experiência mais radical e desestabilizadora nesse novo mundo. Tudo porque o ano lá não é uma longa jornada ao redor do Sol, é um sprint. 11 dias. E isso muda absolutamente tudo na nossa frágil máquina corporal e na nossa percepção mais fundamental do tempo. Quando falamos de colonização interestelar, pensamos em naves, em tecnologia, em atmosfera, mas o verdadeiro choque não está no ar, está no relógio. Nosso corpo é uma orquestra de ritmos. Temos o ciclo circadiano, o das 24 horas, que regula sono, fome, hormônios. Temos também o ciclo circanual, mais sutil mas profundamente enraizado, que responde às estações, a duração da luz do dia ao longo dos meses. Em Próxima b, esse ciclo circanual simplesmente desaparece como referência útil. Como seu corpo responde a estações que, se existirem, duram 2 ou 3 dias, a primavera chega na segunda-feira, o verão na quarta, e no sábado já é outono. É um ritmo incompatível com nossa programação genética, que espera mudanças graduais. O envelhecimento em si se tornaria um fenômeno bizarro quando visto pelo calendário local. Uma pessoa que vive 80 anos terrestres completos teria vivido, na contagem local, quase 2.700 anos. Claro, seu corpo não vive mais rápido. As células não se dividem a uma velocidade absurdamente maior por causa da órbita do planeta. Mas a métrica, a forma de medir uma vida, fica completamente distorcida. Uma criança de 10 anos terrestres seria, no papel local, um indivíduo de mais de 300 anos. Um adolescente de 16 seria um ancião de quase 540 anos locais. Isso criaria uma dissonância cognitiva imensa. Como você se vê, como você marca as fases da vida. Os rituais de passagem aos 18 anos, aos 30, aos 50 perdem totalmente o sentido quando o calendário que os rege passa como um filme em fast forward. A sucessão de gerações é onde a matemática se torna alucinante. Vamos fazer as contas de forma simples, considerando uma expectativa de vida média de, digamos, 80 anos terrestres. Em Próxima b, isso equivaleria a cerca de 2.650 anos locais. Agora, pense na idade em que as pessoas têm filhos. Se considerarmos a primeira geração nascida no planeta tendo seus próprios filhos por volta dos 25 anos terrestres, isso daria aproximadamente 825 anos locais. Em apenas 10.000 dias terrestres, que é o período que estamos considerando, se passariam cerca de 27 anos e meio terrestres. Nesse intervalo, em Próxima b, você conseguiria encaixar quase 33 gerações completas se cada uma tivesse filhos naquela idade terrestre de 25 anos. 33 gerações. Na Terra, 33 gerações nos levam da Idade Média até hoje. Em Próxima b, isso acontece no tempo que você, na Terra, leva para fazer faculdade, arrumar um emprego e ter um filho. Isso significa que os netos dos primeiros colonos já estariam velhos. Tudo dentro da vida biológica de um único colono original que tivesse chegado ao adulto. Um avô terrestre poderia conhecer sua linhagem até a 10ª geração. A sociedade se transformaria cultural e tecnologicamente em uma velocidade que a biologia não consegue acompanhar. Você teria bebês nascendo em um mundo que já é completamente irreconhecível para seus pais, que por sua vez já nasceram em um mundo irreconhecível para seus avós. O conceito de tradição familiar se dissolve. O que seu bisavô lhe ensinou em termos de habilidades práticas para sobreviver no planeta pode estar obsoleto porque a tecnologia e as condições sociais mudaram 10 vezes desde então. A medicina enfrentaria desafios inéditos. Já temos problemas de saúde ligados à desincronização de ritmos,
como o jet lag ou os distúrbios de quem trabalha em turnos noturnos. Em Próxima B, a desincronização seria permanente e fundamental. Todo o sistema endócrino que secreta hormônios em ciclos anuais sutis como a melatonina para o sono, ou hormônios relacionados ao metabolismo que variam com as estações ficaria perdido. Não haveria um ciclo externo claro para se sincronizar. Os médicos talvez tivessem que implantar um ritmo artificial, uma espécie de Zeitgeber sintético, para tentar ancorar o relógio interno dos colonos e evitar uma epidemia de insônia, depressão sazonal amplificada, distúrbios metabólicos e imunológicos. A puberdade e a menopausa, dois marcos biológicos fundamentais, seriam eventos estranhamente deslocados. Uma menina entra na puberdade aos 12 anos terrestres. Em Próxima B, ela teria, nessa idade, quase 400 anos locais. Como a sociedade interpretaria isso? Veria uma pessoa de 400 anos como uma criança? A menopausa, por volta dos 50 anos terrestres, chegaria quando a mulher tivesse mais de 1.600 anos na contagem local. A percepção do que é idade fértil se tornaria uma confusão entre o número local gigantesco e a realidade biológica terrestre que segue seu curso normal. Talvez a própria linguagem se adaptasse, criando dois termos distintos, a idade do corpo e a idade do céu. A pesquisa genética e o estudo do envelhecimento celular se tornariam a prioridade máxima. Será que, sob um ciclo de luz e escuridão tão diferente e com a pressão evolutiva de gerações se sucedendo tão rapidamente em termos sociais, surgiriam mutações ou adaptações epigenéticas interessantes? Os filhos dos colonos, nascidos no planeta, teriam seus ritmos internos calibrados de forma diferente? É improvável que a biologia humana mude em algumas gerações, mas a pressão ambiental é sem precedentes. Talvez víssemos o surgimento de fenótipos novos, como ciclos de sono ultracurtos ou alterações no sistema reprodutivo em resposta ao caos temporal. Do ponto de vista prático do dia a dia, coisas simples se complicam. Como você calcula a idade para dirigir? Para votar? Para consentimento? Se usar a idade terrestre, você está desconsiderando completamente o contexto cultural local, onde uma pessoa de 18 anos terrestres é um ancião experiente de 600 anos locais. Se usar a idade local, uma criança de 3 anos terrestres teria 100 anos locais, obviamente não é madura. A solução provavelmente seria abandonar a idade cronológica como métrica de maturidade e adotar testes de competência ou ritos de passagem biológicos fixos, independentes do calendário. A psicologia do indivíduo seria profundamente afetada. A sensação de tempo passando, de envelhecer, é parte da nossa identidade. Em Próxima B, você completaria 1 ano a cada 11 dias. Imagine soprar velas de aniversário com essa frequência. A data perderia todo o significado, ou ganharia um significado novo, talvez de reflexão semanal. Você se sentiria mais velho porque completou 80 anos locais? Ou isso seria só um número vazio? A ansiedade gerada pela rapidez das mudanças ao redor, com a cultura, a tecnologia e as relações sociais se transformando a uma velocidade de gerações, enquanto o seu corpo envelhece no ritmo de sempre, poderia ser paralisante. Surgiria uma nova forma de nostalgia, não por um lugar, mas por um ritmo de tempo, a saudade do ano longo, das estações que duram, da lenta acumulação de experiência que faz sentido. A própria noção de história familiar seria comprimida em um ponto quase absurdo. Sua árvore genealógica em 30 gerações seria imensa e impossível de rastrear em detalhes. Os nomes se perderiam. A memória coletiva da família não conseguiria armazenar tanta informação em tão pouco tempo terrestre. Você não saberia quem foram seus tataravós, porque em apenas 27 anos terrestres eles já são figuras remotíssimas, separadas por 30 gerações de diferença. A identidade individual se desprenderia da linhagem, porque a linhagem é uma teia densa e impossível de mapear que explode em poucos anos. Para os primeiros colonos, os mais velhos que chegaram da Terra, o impacto seria duplo. Eles veriam seus filhos e netos envelhecerem e morrerem em um piscar de olhos, em sua perspectiva de vida longa. Eles seriam os únicos guardiões de uma memória do tempo lento, testemunhas solitárias de um ritmo cósmico que não existe mais naquele mundo. Eles carregariam o fardo de saber que uma vida humana inteira, do nascimento à morte com famílias e conquistas, cabe em um dos seus anos de vida. Isso é uma carga psicológica imensurável, a de um Deus que observa civilizações em miniatura brotarem e murcharem diante de seus olhos. Do ponto de vista da evolução da colônia, essa aceleração geracional poderia ser tanto uma maldição quanto uma bênção.
É uma bênção porque a adaptação cultural e tecnológica é ultra rápida. Ideias novas se espalham e são testadas em décadas terrestres, o que levaria séculos na Terra. A seleção natural, se houver pressão suficiente, poderia atuar de forma mais visível, pois cada geração é um novo teste. Mas é uma maldição porque não há tempo para consolidar nada. Nenhuma instituição, nenhum conhecimento, nenhum valor cultural permanece estável por tempo suficiente para se tornar uma fundação sólida. A sociedade estaria em um eterno estado de revolução, de adolescência turbulenta, sem nunca atingir uma maturidade cultural. Seria uma civilização com a profundidade histórica de um pires, mas a densidade experiencial de um buraco negro. No fim, a biologia em aceleração nos força a questionar o que, de fato, nos define como humanos. É a nossa expectativa de vida de 80 anos? É a nossa experiência de ver o mundo mudar algumas vezes ao longo da vida? Em Próxima B, a essência da experiência humana se fragmenta. Você vive uma única vida biológica, mas testemunha o surgimento e queda de microcivilizações dentro da sua colônia. Sua herança genética se espalha por uma miríade de descendentes que você nunca conhecerá, em um ritmo que torna o conceito de família obsoleto. Você é um indivíduo preso no tempo terrestre, habitando um corpo que insiste em seguir o ritmo antigo, enquanto a mente tenta navegar um universo que corre 30 vezes mais rápido. A colonização de Próxima Centauri B não seria apenas sobre sobreviver em um novo planeta. Seria sobre sobreviver a uma nova forma de tempo e descobrir se a humanidade pode continuar sendo humana quando o próprio tic-tac do seu relógio interno se torna um eco solitário de um mundo distante. E se essa biologia é acelerada, esse turbilhão de gerações, é o palco, então a cultura que surge nesse palco é o espetáculo mais confuso e fascinante de todos. Porque uma cultura é, no fundo, um conjunto de histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e de onde viemos. Mas como você constrói uma narrativa estável quando o cenário muda completamente a cada 11 dias? A primeira grande crise de alimentos, o primeiro conflito interno grave, a descoberta de um novo mineral vital, eventos que na Terra definem décadas ou séculos de história, em Próxima B, eles se amontoariam no espaço de um único ano terrestre. Em menos de 30 anos terrestres, a colônia acumularia uma saga histórica que, em anos locais, pareceria ter a duração de 900 anos. Essa sensação de história comprimida, de um passado longo e denso que na verdade aconteceu ontem, seria o alicerce de uma mentalidade coletiva totalmente nova. Os rituais, que são os marcos que damos ao tempo, entrariam em colapso primeiro. Pense no aniversário. Comemorar o dia do seu nascimento a cada 11 dias é absurdo. Perderia todo o significado de marco anual, de reflexão sobre o crescimento. Então, ou a tradição morre, ou se transforma em algo completamente diferente. Talvez os aniversários se fundissem com o ciclo semanal, virando um momento de renovação pessoal a cada 11 dias, mas aí não seria mais um aniversário, seria outra coisa. As celebrações sazonais, como colheitas ou festivais de luz, seguem o mesmo destino. Se as estações são uma sucessão frenética de dias, não há tempo para a ansiedade da espera, para a preparação, para o clímax da celebração. Um festival de inverno que acontece a cada 11 dias virá apenas terça-feira. A rotina devora o ritual. Para que algo se torne sagrado ou significativo, ele precisa de raridade, de expectativa. Em Próxima B, tudo é tão frequente que se banaliza. Isso forçaria a invenção de novos rituais baseados em ciclos totalmente diferentes. Talvez no ciclo do próprio Sol de Próxima Centauri, que é uma anã vermelha muito mais estável que o nosso Sol, sem as variações sazonais de uma órbita como a terrestre. Ou então nos ciclos internos da colônia. O tempo entre uma eleição e outra do Conselho, o período de uma grande obra de infraestrutura, o ciclo de vida de uma tecnologia específica. A cultura passaria a marcar o tempo não pelo cosmos, mas por suas próprias conquistas e falhas. O ano da grande reparação do Domo Leste, ou a era do segundo motor de fusão, se tornariam unidades de tempo mais significativas do que a volta do planeta ao redor da estrela. A contagem do tempo se voltaria para dentro, tornando-se uma medida de progresso tecnológico e social, não astronômico. A tradição, nesse contexto, nasce, amadurece e morre na frente dos seus olhos. Um estilo musical que surge entre os jovens pode se tornar a música clássica dos antigos, em 5 anos terrestres. Um modo de falar, uma gíria, uma moda no vestuário, tudo se propaga e se extingue com a velocidade de um vírus. Um colono idoso, com seus 60 anos terrestres, teria visto nascer e desaparecer dezenas de movimentos culturais completos.
Ele seria um museu vivo de tendências esquecidas. Isso cria uma profunda sensação de desenraizamento. Você não pode se agarrar às tradições da sua juventude, porque elas são irrelevantes para o mundo atual, que é radicalmente diferente. A sabedoria dos mais velhos, tão valorizada em culturas terrestres, correria o risco de ser vista como obsoleta, pois se refere a um mundo que não existe mais, um mundo que, na linha do tempo local, está a séculos de distância. A arte seria a termômetro mais sensível dessa efemeridade. A literatura, por exemplo. Quem teria paciência para escrever ou ler uma saga épica que leve anos terrestres para ser concluída, se a sociedade muda completamente a cada poucos meses de trabalho do autor? A narrativa longa e complexa daria lugar a formas curtas, intensas, quase como relâmpagos, poemas que capturam um único sentimento de um único dia local, contos que são lidos e discutidos em uma única rotação do planeta e depois descartados. A arte se tornaria performática instantânea, feita para o momento e depois dissipada. Talvez surgissem correntes artísticas que celebram explicitamente o fugaz, o que não dura, a beleza do instante que já passou. Pinturas em mídias biodegradáveis, esculturas de gelo ou areia que somem em horas, músicas compostas por algoritmos que nunca se repetem. O conceito de obra-prima atemporal seria substituído pelo de obra-momento, valiosa justamente por sua natureza única e irrecuperável. A memória coletiva, o cimento de qualquer civilização, enfrentaria seu maior desafio. Como lembrar de 900 anos de história local quando isso tudo se passa em menos de 30 anos de vida biológica de um indivíduo? A resposta estaria na tecnologia, é claro. Sistemas de arquivo digitais, inteligências artificiais curatoras, bancos de dados imensos que guardariam cada discurso, cada imagem, cada registro de cada era de 11 dias. Mas quem acessaria isso? Seria como para nós estudar a história do Império Romano em detalhes minuciosos dia a dia. É informação demais. A sociedade desenvolveria, por necessidade, uma forte amnésia seletiva. Apenas os eventos mais traumáticos ou mais gloriosos sobreviveriam, condensados em lendas ou parábolas de fundação. A grande falha dos reatores, que pode ter durado 3 dias terrestres, seria contada por gerações e gerações locais como um evento mitológico que durou eras, com heróis e vilões. Os detalhes técnicos se perderiam. A complexidade se simplificaria em uma narrativa fácil de digerir e transmitir. Isso levanta uma questão prática assustadora. Como governar uma sociedade que esquece seu passado recente com tanta facilidade? Como evitar cometer os mesmos erros catastróficos se a memória institucional daquele erro se perdeu em meio ao tsunami de eventos que vieram depois? A política se tornaria um campo minado de repetições. Um acordo diplomático crucial com um grupo dissidente, firmado há 5 anos terrestres, 165 anos locais, seria conhecimento de especialistas, não da população. As novas gerações locais que viveram 50 dos seus anos desde então não entenderiam as nuances, os sacrifícios, os contextos. Tudo pareceria novo de novo. A estabilidade política dependeria de estruturas extremamente rígidas e simples, ou de uma adaptabilidade tão fluida que beiraria a anarquia controlada. A lei teria que ser incrivelmente ágil, mudando quase em tempo real para acompanhar as mudanças sociais. Mas também precisaria de um núcleo imutável para evitar a completa desordem. Encontrar esse equilíbrio seria a tarefa central dos filósofos e legisladores da colônia. E o indivíduo no meio dessa correnteza cultural? Como você forma sua identidade quando as referências culturais ao seu redor são uma cascata constante? A tendência seria um forte apego ao micro, ao local, ao imediato. Sua identidade não viria mais da nação ou da história longínqua, mas da sua família imediata, que, como vimos, é uma entidade de vida curta e superlotada, da sua equipe de trabalho, do seu módulo de habitação. O tribalismo em pequena escala pode florescer, com grupos se unindo em torno de interesses muito específicos e de curto prazo. A lealdade a uma causa ou ideologia duraria o tempo de vida útil daquela ideia no mercado acelerado das opiniões, talvez alguns meses terrestres. A sensação de pertencimento seria fluida, temporária, negociável. Por fim, essa cultura do instante criaria um paradoxo emocional profundo. Por um lado, uma libertação do peso da tradição e do passado, do sempre foi assim. Tudo pode ser questionado. Tudo pode ser reinventado a cada nova geração local. Haveria uma energia criativa e inovadora brutal. Por outro, uma angústia de não ter onde se ancorar. Uma nostalgia por um tempo mais lento que nunca se experimentou. Uma sensação de que nada tem importância real porque tudo será substituído amanhã.
A busca por significado, que move religiões e filosofias, se chocaria contra a parede do tempo efêmero. Talvez surgissem novas crenças que veneram justamente a constância das estrelas distantes ou que enxergam na sucessão hiperrápida das gerações locais um ciclo de reencarnação ou renovação cósmica. A cultura em Próxima B não seria uma versão acelerada da terrestre. Seria um organismo novo, nascido da necessidade desesperada de criar sentido em um universo onde o tempo, nossa ferramenta mais básica para entender a existência, perdeu completamente a calibragem familiar. Ela seria, acima de tudo, uma cultura de resilientes, de pessoas aprendendo a dançar em um chão que se move 30 vezes mais rápido, inventando novos passos a cada música, sem nunca ter a chance de criar uma dança clássica. E toda essa cultura intensa e efêmera que nasce nesse ritmo alucinante se desenvolve em um silêncio quase absoluto. Porque enquanto a colônia vive seus 900 anos locais em menos de 30 terrestres, qualquer tentativa de conversa com a casa, com a Terra, é como gritar em um deserto interestelar. A distância não é só espacial, é temporal de uma forma que destrói qualquer noção de diálogo. A luz, as ondas de rádio, qualquer sinal leva pouco mais de 4 anos para fazer a viagem de ida e outros 4 anos para a volta. 8 anos no total para uma pergunta receber uma resposta. 8 anos terrestres. Agora, traduza isso para o calendário local de Próxima B. Em 8 anos terrestres, na colônia, se passam 264 anos locais. Mais de 2 séculos e meio. Pense no mecanismo prático disso. Um líder da colônia, no primeiro ano após a chegada, envia uma mensagem urgente para a Terra. Estamos com uma falha crítica no sistema de filtragem de água. Enviem os protocolos de reparo avançado que não trouxemos. Ele clica em enviar. Naquele momento, na Terra, o presidente que autorizou a missão ainda está no poder. Os engenheiros que projetaram a nave ainda estão vivos. A sociedade terrestre é exatamente a que ele deixou para trás. A mensagem viaja. Enquanto isso, em Próxima B, a vida segue num ritmo de corrida. Eles não ficam parados esperando. Ou consertam o problema sozinhos em alguns dias, ou morrem. Eles consertam. Anos locais se passam. A cultura muda, gerações nascem. A crise da água vira uma lenda antiga, um conto que os avós locais contam sobre os tempos heróicos da fundação. A colônia se adaptou, criou sua própria solução, talvez até melhor. 4 anos terrestres depois, a mensagem chega na Terra. A equipe de Terra recebe o sinal. Eles reúnem os especialistas, debatem, elaboram uma resposta detalhada com os protocolos solicitados. Talvez levem alguns meses para preparar tudo, eles enviam a resposta. Naquele momento na Terra se passaram apenas 4 anos desde a partida da missão. É como se o problema fosse recente. A resposta viaja de volta. Outros 4 anos. Quando esse pacote de dados finalmente chega em Próxima B, 8 anos terrestres completos se passaram desde o pedido original. Na colônia é o ano local 264, o líder que enviou a mensagem. Se ele era jovem na época, agora é um ancião, se ainda estiver vivo. A sociedade que recebe a resposta é completamente outra. A tecnologia de filtragem de água deles já é 2 ou 3 gerações à frente do que a Terra está enviando. O conhecimento que chegou é um anacronismo, uma curiosidade histórica. Pior, a resposta pode conter instruções baseadas em premissas que não existem mais na colônia. E segui-las poderia causar um novo desastre. Isso transforma a comunicação com a Terra de um diálogo em um monólogo arqueológico. A Terra se torna, não um parceiro, mas uma cápsula do tempo que periodicamente cospe informações velhas. Os colonos não podem consultar a Terra para nada que exija uma decisão em tempo hábil. Não há tempo hábil, uma crise política, uma descoberta científica ambígua, uma ameaça externa, tudo precisa ser resolvido internamente no momento, sem rede de segurança. Essa autonomia forçada é total e irrevogável. E isso gera um tipo muito específico de solidão. Não é apenas a saudade do lugar, é a saudade do contexto compartilhado. É saber que a Terra que você lembra congelou no tempo. As notícias que chegam mostram uma Terra de 8 anos atrás. Você vê os filhos de seus amigos crescidos, mas como eram 8 anos atrás. Você vê tendências culturais que já passaram. Para a Terra, a colônia é um ponto de luz silencioso, sobre o qual eles só receberão notícias dali a 4 anos. Para a colônia, a Terra é um espelho atrasado, que reflete um passado cada vez mais distante e irrelevante. Psicologicamente, esse fosso é um abismo. Os colonos originais, os primeiros, sofrem mais. Eles têm memórias vívidas da Terra, amigos, familiares. Eles sabem que,
Para cada mensagem que enviam, estão basicamente falando com fantasmas. A pessoa para quem escrevem pode ter morrido antes da mensagem chegar, e a resposta, se vier, será para uma versão deles que não existe mais. Com o tempo, os nascidos em Proxima B desenvolvem uma relação completamente diferente. A Terra para eles não é um lar, é um mito. É um lugar de lendas, de histórias sobre os antigos, que vieram das estrelas. As transmissões da Terra são como documentos históricos ao vivo, a crônica de uma civilização ancestral que lhe está, paradoxalmente, viva, mas cuja realidade não se conecta com a deles. Eles podem estudar a Terra com a mesma frieza com que estudamos o Império Romano, vendo as guerras, as políticas, as artes se desenrolarem com um atraso de anos. Pode gerar fascínio ou pode gerar desdém. Olha como eles são lentos, como deliberam por anos sobre um problema que nós resolveríamos em uma semana local. Isso cria uma divergência civilizacional inevitável e rápida. Em apenas algumas décadas terrestres, a colônia terá vivido experiências culturais e tecnológicas equivalentes a milênios terrestres. Suas prioridades serão outras. Seus valores, moldados pela luta pela sobrevivência num tempo acelerado e em isolamento, serão radicalmente diferentes. Uma mensagem da Terra pregando cautela, processos demorados, revisão por pares lenta, soará como a voz de um avô ultraconservador e desconectado da realidade. A colônia pode desenvolver tecnologias que a Terra consideraria antiéticas ou perigosas, simplesmente porque a necessidade imediata superou qualquer debate filosófico que levaria décadas para ser travado entre as duas partes. Eles estarão sozinhos para lidar com as consequências. O lado operacional é um pesadelo logístico. Missões de reabastecimento? Impossíveis. Se a Terra lançar uma nave de suprimentos, ela levará dezenas de anos para chegar. Quando chegar, a colônia pode ter se mudado, ter encontrado novos recursos ou ter entrado em colapso há muito tempo. A única ajuda possível é a que vem no início, com a própria nave colonizadora. Tudo o mais precisa ser construído lá, reciclado, reinventado. A cadeia de produção é local ou não existe. Isso também significa que não há fuga, não há retorno. A viagem de volta levaria a vida inteira de quem embarcasse. A colônia é um compromisso irrevogável, uma sentença de exílio permanente para todos os descendentes. Essa realidade pesa em toda decisão, torna cada erro potencialmente fatal, porque não há socorro vindo de fora. Com o tempo, a própria frequência das comunicações pode cair. No início, há o ímpeto de enviar relatórios, de receber notícias. Mas à medida que as respostas se mostram cada vez mais deslocadas, o esforço pode parecer inútil. Por que gastar energia preciosa do transmissor para mandar notícias que serão irrelevantes quando chegarem? Por que se emocionar ao receber notícias de um mundo que você não reconhece mais? As comunicações podem se tornar esparsas, cerimoniais, só para marcar a data de fundação ou um evento astronômico raro. A Terra se torna um farol silencioso, uma estrela na constelação do Sol, lembrada em rituais, mas não mais um participante ativo na vida da colônia. Esse isolamento forja um caráter coletivo específico, resiliente, pragmático até a frieza e profundamente voltado para dentro. A identidade deixa de ser humanos de Proxima B e vira simplesmente proximianos. A Terra é outra coisa, outra espécie de humano que vive em um tempo diferente. O conceito de casa se transfere totalmente para o planeta artificial ou para os habitats construídos. A nostalgia se transforma. Não é mais saudade de um lugar, mas de um tempo. O tempo lento da infância dos primeiros colonos, que se torna uma espécie de era dourada mítica, mesmo para os que nunca a vivenciaram. O fosso de comunicação de 8 anos não é apenas um atraso tecnológico. É a força que rompe o último elo cultural, garantindo que a colônia não seja um ramo da humanidade terrestre, mas sim o germe de algo totalmente novo e isolado, condenado a seguir seu próprio caminho no escuro, com apenas o eco de suas próprias vozes para responder às suas perguntas mais urgentes. E nesse silêncio, toda a agitação cultural do instante ganha uma qualidade trágica e bela. É uma festa barulhenta numa ilha deserta, onde os únicos convidados são os netos dos anfitriões. E a música mais alta não pode ser ouvida do outro lado do mar. E essa autonomia total, esse isolamento que força a colônia a contar apenas consigo mesma, se torna uma questão de vida ou morte literal quando olhamos para a coisa mais básica, a comida. Não adianta ter uma cultura vibrante e uma comunicação complicada se o estômago está vazio. E em Proxima B, a relação mais fundamental com a Terra, com o cultivo, com as estações, é completamente subvertida. Se o planeta tiver estações,
Elas não são um ciclo calmo e previsível que moldou milênios de agricultura na Terra. São espasmos, são mudanças brutais que podem acontecer no espaço de dias terrestres. Imagine plantar uma semente e antes que a primeira folha apareça, o clima já mudou do frio para o calor extremo, depois para chuvas torrenciais e talvez de volta ao frio. É um cenário impossível para qualquer agricultura ao ar livre que conhecemos. Isso significa que a primeira e mais absoluta dependência da colônia é de sistemas fechados, hidroponia, aeroponia, estufas de ciclo controlado com iluminação artificial e atmosfera regulada. Não é uma opção, é a única opção. A comida não virá do solo de Próxima B, pelo menos não inicialmente e talvez nunca. Virá de salas brancas e iluminadas por LEDs, onde o conceito de dia e noite é programado para otimizar o crescimento, não para seguir o solo alienígena. O ano da planta será totalmente artificial, possivelmente mais longo que o ano local de 11 dias, para dar tempo às culturas de amadurecer. Os colonos viverão de uma agricultura que é, na essência, uma linha de montagem vertical de biomassa. Cada alface, cada grão de trigo, cada proteína de algas ou de cultura celular será produto de um processo industrial minuciosamente controlado. Porque qualquer variação, qualquer contaminação, qualquer falha no sistema pode significar fome em poucas semanas. A pressão sobre esses sistemas é enorme. Eles precisam ser incrivelmente robustos e diversificados. Não se pode depender de uma única cultura. Uma praga em um tanque de quinoa hidropônica poderia devastar a fonte principal de carboidratos se não houver backups. A genética das plantas será constantemente ajustada, não para resistir a pragas do campo, mas para maximizar a eficiência em ambientes fechados, crescimento mais rápido, tamanho menor, valor nutricional mais alto. Os agricultores de Próxima B serão engenheiros de biosistemas, especialistas em química de nutrientes e programadores de ciclos de luz. Sua conexão com a Terra será uma planilha de cálculo e um painel de controle. E quanto ao próprio planeta? E se houver vida nativa? Essa é uma das questões ecológicas mais fascinantes. Se existirem organismos em Próxima B, eles evoluíram sob esse sol vermelho e sob esse ciclo orbital ultra rápido. Sua bioquímica pode ser radicalmente diferente. Mas o mais interessante é o ritmo. Uma forma de vida nativa, se existir, pode ter ciclos de vida que completam nascimento, reprodução e morte em questão de dias terrestres. Uma flor que brota, desabrocha, é polinizada e murcha em 72 horas. Uma ave que vive uma vida inteira em uma semana. Estudar essa biologia seria crucial, não por romantismo, mas por pura ciência aplicada. Como esses organismos lidam com a energia mais fraca da Ana Vermelha? Como eles armazenam informação genética? Talvez seus metabolismos ofereçam insights para criar culturas mais eficientes. Mas o risco de contaminação é bilateral. Uma bactéria terrestre que escape para o ambiente externo poderia dizimar ecossistemas nativos frágeis. E um patógeno nativo, para o qual temos zero defesa, poderia entrar nas estufas. A barreira entre o interior controlado e o exterior caótico precisa ser absoluta. A ideia de terraformação, de transformar Próxima B em um mundo parecido com a Terra, se torna uma piada de mau gosto diante dessa escala de tempo. Levaria séculos ou milênios terrestres, mesmo com tecnologia avançada. Na escala local, seriam dezenas de milhares de anos. É uma tarefa para deuses, não para uma colônia isolada lutando para sobreviver ao próximo ciclo de 11 dias. Qualquer tentativa de introduzir plantas ou micróbios terrestres no ambiente externo seria um experimento com consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas, além de ser um desperdício de recursos que são vitais para manter os sistemas fechados funcionando. O foco seria na estabilidade interna, não na conquista externa. Dentro das estufas, o conceito de safra desaparece. Não há primavera para plantar, nem outono para colher. A produção contínua, em camadas, em rotação constante. Colhe-se todos os dias, planta-se todos os dias. A cadeia de suprimentos alimentares é um loop fechado e permanente. Isso afeta até a psicologia das pessoas. Na Terra, muitas culturas têm festivais ligados à colheita, um momento de gratidão e celebração após um período de trabalho. Em Próxima B, a colheita é uma tarefa de turno, como montar peças em uma fábrica. O ritmo é industrial, não natural. Pode-se criar ritos artificiais, é claro, mas a conexão emocional com o alimento é diferente. É um produto de engenharia, não um presente da Terra. A água, outro recurso crítico, também seguiria uma lógica de ciclo fechado. Toda a água usada nas estufas, no consumo humano, na indústria, seria reciclada até a última molécula.
Sistemas de recuperação e purificação seriam tão vitais quanto os reatores de fusão. Perder água seria como perder sangue. E a fonte inicial de água teria que ser local gelo em crateras, minerais hidratados processada e então inserida nesse ciclo eterno, sem perdas. Isso tudo leva a uma relação paradoxal com o planeta. Os colonos vivem em sua superfície, respiram ar reciclado de sua atmosfera, possivelmente processada, mas são tão isolados do ecossistema real do planeta quanto estariam em uma nave no espaço profundo. Eles são como aquaristas em um aquário selado, observando um oceano alienígena do lado de fora do vidro, mas sem jamais poder mergulhar nele. A ecologia que importa é a microecologia das cúpulas e dos tubos de cultivo. Uma praga de fungos em uma estufa é um evento mais significativo do que uma tempestade monumental do lado de fora. O clima externo é uma curiosidade, um espetáculo de luz e talvez violência, mas irrelevante para a sobrevivência cotidiana, desde que as estruturas aguentem. Essa dependência total de sistemas fechados cria uma vulnerabilidade existencial única. Um blackout prolongado, uma falha de computação que desregule os ciclos de luz e nutrientes, um acidente químico que contamine a água de irrigação. Qualquer um desses eventos pode desencadear uma crise alimentar em poucos dias. A resiliência da colônia depende da redundância. Estufas espalhadas, sistemas independentes de energia, bancos de sementes e culturas de tecidos preservados. A sociedade que surge desse modelo será, por necessidade, extremamente coletivizada e organizada em torno da manutenção desses sistemas vitais. Não há espaço para individualismos quando a morte está a uma falha de bomba de distância. Por fim, essa realidade agrícola reforça ainda mais o isolamento da terra. Nenhum pacote de sementes de emergência poderia ser enviado a tempo. Nenhum especialista em agronomia poderia vir ajudar. O conhecimento para resolver uma nova doença de planta tem que ser gerado lá, no local, em tempo real. A biblioteca genética que eles trouxeram da Terra é o seu tesouro inicial, mas ele será constantemente modificado e adaptado. Em poucas gerações locais, as culturas de Próxima B podem ser irreconhecíveis comparadas com seus ancestrais terrestres, otimizadas para um mundo que não é um mundo de solo e sol, mas de soluções nutritivas e luz artificial, em um ritmo que não é ditado por uma estrela, mas pela necessidade urgente e constante de alimentar uma civilização que vive 30 vezes mais rápido, presa dentro de uma bolha, dançando sozinha em meio a um ambiente inóspito que segue seu próprio ritmo frenético e indiferente. E se a agricultura é uma questão de engenharia de sistemas fechados, o governo e a política são a engenharia do sistema social, e esse é um sistema que não foi projetado para funcionar em velocidade de colisão. Na Terra, sistemas políticos são testados pelo tempo. Leis são debatidas por anos, constituições duram séculos, governos têm mandatos que permitem algum grau de planejamento de longo prazo. Em Próxima B, a própria noção de longo prazo se dissolve quando o contexto social se transforma a cada geração local. Um mandato presidencial de 4 anos terrestres, por exemplo, equivaleria a mais de 130 anos locais. Isso é uma eternidade. Qualquer governo, qualquer ideologia, qualquer estrutura de poder que se mantenha por esse período se tornaria uma tirania arcaica e completamente desconectada da realidade de uma sociedade que renasceu culturalmente 5 vezes desde o início do mandato. A primeira pergunta, então, é: que forma de governo poderia funcionar? Democracias representativas com eleições a cada 4 anos terrestres são inviáveis. Os eleitores que votaram na última eleição já terão morrido há muitas gerações locais. O governante estaria respondendo a um eleitorado fantasma, a preocupações de um mundo que não existe mais. Eleições frequentes, digamos, a cada ano local, ou seja, a cada 11 dias terrestres, são igualmente absurdas. A sociedade entraria em um ciclo permanente de campanha eleitoral, sem tempo para governar. A instabilidade seria total. Portanto, o modelo terrestre de democracia periódica simplesmente não se encaixa. A solução pode tender para um de 2 extremos, ou uma mistura caótica de ambos. Um extremo é a tecnocracia estática e permanente. Um conselho de especialistas engenheiros de sistemas vitais, médicos, psicólogos, administradores de food labs que governa com base em dados puros na manutenção dos sistemas de suporte de vida. Eles não seriam eleitos, mas sim ascenderiam por mérito e conhecimento técnico. Sua autoridade viria da competência em manter as pessoas vivas, não de um voto popular. Esse seria um governo pragmático, frio, possivelmente eficiente,
mas sem accountability democrática. Seria aceito porque a alternativa é a morte. O outro extremo é uma democracia direta e fluida, quase anárquica, usando ferramentas digitais em tempo real. Decisões seriam tomadas por consenso ou votação majoritária em plataformas contínuas, com temas surgindo e sendo resolvidos em horas ou dias. Líderes surgiriam organicamente para problemas específicos e se dissolveriam depois. Seria um governo de fluxo, sem estruturas permanentes, refletindo a fluidez da cultura. A realidade provavelmente seria uma luta constante entre esses dois modelos. Os técnicos querendo estabilidade e controle, a população querendo voz e adaptação rápida. A elaboração de leis é outro pesadelo. Uma lei aprovada para lidar com um conflito sobre racionamento de água pode se tornar irrelevante ou prejudicial em poucos meses terrestres, quando a tecnologia de filtragem tiver mudado e a crise hídrica tiver virado abundância. O corpo legislativo precisaria ser tão ágil quanto a sociedade. Leis teriam datas de validade curtas e explícitas. Regulamentos poderiam ser ajustados em tempo quase real por comitês especializados. O conceito de Constituição imutável seria perigoso. A Constituição precisaria ser um documento vivo, um código-fonte aberto a constante emenda, com um núcleo muito básico de direitos inalienáveis, talvez apenas o direito aos recursos básicos de sobrevivência e todo o resto sendo adaptável. A política partidária como a conhecemos não sobreviveria. Partidos são construídos em torno de ideologias de longo prazo, visões de sociedade que levam décadas para se concretizar. Em Próxima B, não há décadas no sentido político local. Há apenas uma sucessão frenética de presentes. As facções políticas seriam baseadas em interesses imediatos e ultra-específicos. O grupo pela expansão da estufa 7, a aliança dos técnicos do reator, os livres do Domo Norte. Essas coalizões se formariam e se dissolveriam em semanas terrestres. Lealdades seriam voláteis. Um conflito político que na Terra levaria anos para escalar, lá se tornaria uma crise de governo em dias, e poderia ser esquecido no mês seguinte, substituído por uma nova emergência. A memória política curta, que já é um problema na Terra, seria um abismo em Próxima B. Um político ou administrador que comete um erro grave pode simplesmente desaparecer da cena pública e, 2 gerações locais depois, ninguém se lembraria do ocorrido. Ele poderia retornar sob uma nova bandeira. Por outro lado, um líder competente que faz um trabalho essencial pode ser varrido do poder por uma mudança de timor coletivo ou por uma nova geração com novas prioridades, sem que seu legado seja compreendido. A história política da colônia seria uma tapeçaria densa e ilegível, cheia de revoluções minúsculas, golpes de Estado insignificantes, reformas brilhantes que são desfeitas antes de mostrarem resultados. A estabilidade, o bem mais precioso para uma colônia sob tensão, seria constantemente ameaçada pela velocidade das mudanças sociais. Isso leva à questão da segurança e da força. Quem mantém a ordem, uma polícia ou força militar tradicional com hierarquia rígida e doutrina fixa, ficaria obsoleta rapidamente. Seus membros envelheceriam e se aposentariam em uma década terrestre. Mas sua cultura institucional precisaria se renovar quase que completamente a cada poucos anos para acompanhar a sociedade. A aplicação da lei teria que ser descentralizada e baseada em protocolos muito claros e adaptáveis. Em uma sociedade onde o crime pode surgir de novas formas de escassez ou de conflitos geracionais acelerados, a justiça precisaria ser rápida e focada em reparação, não em punição de longo prazo. Prisões de longa duração seriam um fardo logístico e um paradoxo. Prender alguém por 5 anos terrestres seria condenar essa pessoa a viver enquanto a sociedade passa por 165 anos locais de transformação. Ao sair, o ex-detento não reconheceria nada. A governança também precisa lidar com a fragmentação geracional acelerada. Um governante de 60 anos terrestres está tentando se comunicar e criar políticas para cidadãos que, em anos locais, são seus tataranetos, bisnetos, netos e filhos, todos com experiências culturais radicalmente diferentes. A linguagem, os valores, os medos são distintos. Como criar uma política de saúde pública, por exemplo, que seja eficaz para uma população onde cada faixa etária biológica viveu em uma era cultural diferente? A solução pode ser a fragmentação da própria governança. Diferentes domos ou setores da colônia, com composições geracionais distintas, podem acabar desenvolvendo suas próprias microestruturas de governo, com um conselho central lidando apenas com os assuntos mais críticos que afetam a todos, como a distribuição de energia e água. A colônia poderia se tornar uma confederação solta de tribos culturais temporárias,
unidas apenas pela necessidade física de compartilhar a mesma infraestrutura de suporte de vida. No fim, a busca por estruturas permanentes em um tempo fluido é uma luta perdida. A única estrutura permanente possível é a capacidade de mudar. As instituições de sucesso em Próxima B não seriam pirâmides de pedra, mas sim redes flexíveis como um coral, que cresce e se adapta e se remodela constantemente. A liderança seria um serviço rotativo, uma responsabilidade onerosa e temporária, não uma posição de poder duradouro. A virtude política máxima não seria a firmeza de princípios, mas a sensibilidade ao contexto, a capacidade de ler as necessidades do momento e agir com precisão e rapidez, sabendo que qualquer decisão será revista em breve. A política se transformaria de um jogo de xadrez estratégico em um jogo de velocidade e reação, onde sobrevive não o mais sábio ou o mais poderoso a longo prazo, mas o mais ágil, o mais conectado ao pulso da sociedade naquele instante fugaz. E nesse ritmo, até mesmo as revoluções podem se tornar rotina, um evento sazonal no calendário local, tão esperado e passageiro quanto uma chuva rápida na estufa. E quando a política é um jogo de velocidade e reação, quando as estruturas sociais se dissolvem e se reformam no ritmo de um coração acelerado, a mente humana, por sua própria natureza, busca um ponto fixo, algo que transcenda a turbulência. E é aí que a filosofia e a religião, essas antigas ferramentas para dar sentido ao tempo e à existência, enfrentam seu teste mais radical. Sob o céu de Próxima Centauri, um céu dominado por uma estrela vermelha e escura, os velhos conceitos de eternidade, destino e alma são colocados em uma centrífuga. Porque como falar de eternidade quando uma vida inteira de significados locais cabe em uma década terrestre? Como acreditar em um plano cósmico lento e paciente quando o mundo palpita com a urgência de 30 gerações por século? As religiões terrestres que eventualmente chegassem com os colonos enfrentariam um choque cultural temporal profundo. Tome o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo. Todas têm calendários litúrgicos, ritos e reflexões profundamente entrelaçados com o tempo terrestre. O Ramadã, a Quaresma, o ciclo de festas judaicas, os retiros de monções são todos marcos anuais ou sazonais que estruturam o ano espiritual. Em Próxima B, um ano litúrgico terrestre é uma era. Celebrar a Páscoa a cada 365 dias terrestres significaria que, no calendário local, a celebração ocorreria a cada 12.000 anos locais, mais ou menos. É completamente desconexo. A prática religiosa baseada nesse ciclo se tornaria uma arqueologia obscura, um hobby de estudiosos, não um ritmo vivo de fé. Os textos sagrados, cheios de referências a estações, colheitas anuais e expectativas de vida de 70 anos, soariam como mitos distantes de um universo com física diferente. Portanto, a pressão para a adaptação seria enorme. Novas interpretações teológicas surgiriam rapidamente. Talvez o ano espiritual fosse redefinido como o ano local de 11 dias. As grandes festas se condensariam em um festival semanal. Ou talvez a religiosidade abandonasse completamente o ciclo cósmico local, por ser muito rápido e caótico, e se voltasse para os ciclos internos humanos, o ritmo cardíaco, o ciclo de sono, a própria respiração como a única constante verdadeira. Meditações focadas no instante, na única coisa que não acelera nem desacelera o agora percebido. Outra possibilidade é um salto para o verdadeiramente grande. O foco espiritual se deslocaria das voltas do planeta para a imutabilidade aparente das estrelas. O Sol de Próxima Centauri pode ser uma anã vermelha, mas outras estrelas, vistas dali, seriam pontos fixos. A Terra, o Sol terrestre, seriam constelações estáticas. A espiritualidade se tornaria uma busca pelo permanente no céu noturno, uma veneração da distância e da constância que o próprio planeta nega. A filosofia prática do dia a dia sofreria uma revolução similar. Conceitos como projeto de vida, carreira, legado, todos dependem de uma certa estabilidade temporal para fazer sentido. Se o mundo muda demais para que um projeto de 5 anos seja relevante, a filosofia dominante pode se tornar uma espécie de presentismo radical. Não no sentido hedonista, mas no sentido existencial. O significado estaria na ação correta no momento presente, na contribuição imediata para a comunidade, na perfeição da tarefa do dia, porque o amanhã é literalmente imprevisível e culturalmente alienígena. A ética se focaria nas consequências de curto prazo, porque as de longo prazo são incognoscíveis. A ideia de plantar uma árvore cuja sombra você nunca sentará perderia a força,
porque a árvore cresceria e morreria em uma fração da sua vida biológica. O legado seria o que você faz pela próxima geração local, que será adulta, em alguns meses terrestres, não pela geração de daqui a 50 anos. A questão da morte e do morrer ganharia contornos dramáticos. Em uma sociedade onde você vê dezenas de gerações nascerem e morrerem em sua própria vida, a morte biológica pode começar a parecer menos trágica e mais natural, óbvia, frequente. A perda de um ente querido ainda doeria, mas o luto poderia ser mais curto, mais integrado ao fluxo constante de fim e recomeço. Rituais funerários podem se tornar simples e eficientes, ou podem se tornar elaboradas celebrações de uma vida que, embora curta em anos terrestres, foi densíssima em experiências locais. A noção de uma vida bem vivida não seria mais medida pela duração, mas pela intensidade e pela contribuição dada durante a sua janela de tempo, por mais que essa janela pareça, para os padrões locais, longuíssima. Para os primeiros colonos, os que vieram da Terra, o desafio filosófico seria agudo. Eles seriam os únicos a sentir na pele a dissonância entre o tempo biológico interno, o tempo cultural acelerado do planeta e o tempo quase congelado da Terra nas comunicações. Eles poderiam desenvolver uma visão única, uma espécie de sabedoria do deslocamento, entendendo que o tempo é relativo não só na física, mas na alma. Para os nascidos lá, a pergunta de onde viemos teria duas respostas. Uma, mitológica. Viemos da Terra, dos antigos, da estrela amarela. Outra, biológica real. Viemos de pais que nasceram aqui e de avós que nasceram aqui. A desconexão entre a origem mitológica distante e a origem real imediata pode criar uma sensação de orfandade cósmica, ou uma libertação total do peso da história terrestre. A astronomia, nesse contexto, deixaria de ser apenas uma ciência. Tornar-se-ia uma prática contemplativa central. Olhar para o Sol, aquele ponto amarelo fixo na constelação de Centauro, seria um ato filosófico. Lá está a casa, congelada no tempo. Um lembrete físico de que a lentidão e a rapidez são relativas. A busca por significado em um universo em fast-forward pode, paradoxalmente, levar a uma valorização extrema do que não muda. As leis da física, as constantes matemáticas, a beleza de uma equação elegante, essas podem se tornar os novos pilares da espiritualidade. Uma religião da razão pura, onde o divino está na imutabilidade de π, na velocidade da luz, na dança previsível das órbitas, um refúgio da cacofonia temporal do mundo cotidiano. É possível também que surjam cultos melancólicos ou nihilistas. Se nada dura, se tudo é efêmero, se até a memória das grandes conquistas se perde em algumas gerações, então qual é o sentido? Alguns podem abraçar um existencialismo frio, onde a única resposta é criar seu próprio significado, sabendo que ele durará apenas o tempo de uma conversa. Outros podem buscar escapar da tirania do tempo local através de tecnologias de suspensão animada ou de imersão em realidades virtuais com tempos diferentes, criando seus próprios universos com ritmos mais agradáveis. No fim, a filosofia e a religião em Próxima B seriam forçadas a abandonar a ideia do tempo como um rio largo e contínuo. Ele é uma cachoeira, uma sucessão de momentos desconexos. A busca por significado teria que se ancorar em algo que não o fluxo temporal. Talvez na qualidade das relações humanas, no instante de conexão autêntica, que é atemporal. Talvez no cuidado com a próxima geração, mesmo sabendo que ela será radicalmente diferente. Talvez na simples maravilha de estar vivo e consciente em um universo vasto, um sentimento que pode existir tanto em um ano de 11 dias, quanto em um de 365. A espiritualidade que sobrevivesse não seria sobre a passagem do tempo, mas sobre os pequenos eternos que acontecem dentro dele. Um ato de compaixão, um insight de verdade, um momento de beleza. Tudo o mais os rituais, os dogmas, os calendários seria arrastado pela correnteza, tendo que ser reinventado a cada nova maré cultural, em uma busca interminável e frenética por algo permanente o suficiente para justificar a existência em um mundo onde o próprio céu é um relógio quebrado, marcando horas que não fazem sentido para o coração que bate no peito humano. E se a busca por significado no efêmero é uma resposta filosófica, a resposta mais concreta e visível dessa realidade está no concreto mesmo, no aço e no vidro que abrigam as pessoas. A arquitetura e o urbanismo em Próxima B não são sobre criar monumentos para a eternidade, mas sobre erguer abrigos para um furacão cultural que se renova a cada geração. Que tipo de cidade você constrói quando sabe que os valores, as necessidades e até a composição familiar da população vão mudar radicalmente a cada poucos anos terrestres?
A arquitetura terrestre, muitas vezes, é uma aposta no futuro, uma tentativa de deixar uma marca duradoura. Em Próxima B, essa é a pior aposta possível. Construir algo para durar séculos terrestres é construir uma ruína, um elefante branco obsoleto em uma fração desse tempo. O princípio máximo, então, deixa de ser a permanência e se torna a adaptabilidade. Os edifícios não serão construídos no sentido clássico, mas montados como um grande sistema de Lego. Módulos pré-fabricados, padronizados, que possam ser conectados, desconectados, reconfigurados e realocados com o mínimo de esforço e desperdício. As paredes internas serão móveis, os espaços, polivalentes, um mesmo complexo modular pode servir como dormitório coletivo para solteiros em uma geração local, ser reformado rapidamente em unidades familiares pequenas na geração seguinte, e depois ser transformado em laboratório ou centro de recreação na outra. A estrutura precisa ser resistente, claro, para aguentar o ambiente externo, mas seu interior deve ser um camaleão. A estética não será sobre beleza atemporal, mas sobre funcionalidade e neutralidade, para que as identidades culturais passageiras possam se expressar com decorações temporárias, projeções digitais e intervenções que são feitas e desfeitas em semanas. Os materiais de construção também seguirão essa lógica. Tudo precisa ser reciclável ao extremo. Você não derruba um prédio, você o desmonta. Cada viga, cada painel, cada junta é projetado para ter múltiplos ciclos de vida. A obsolescência é planejada, mas não como na Terra, onde leva a um descarte, e sim é um reaproveitamento. Um material que era parede hoje pode ser o piso de amanhã, ou ser refundido para se tornar parte de uma nova máquina. A colônia não pode se dar ao luxo de aterros sanitários. O lixo é um erro de design. Consequentemente, as cidades terão uma aparência orgânica e um pouco caótica, com módulos de diferentes idades e funções se aglutinando, se sobrepondo, como um favo de abelhas em constante reforma. A beleza virá da eficiência e da vitalidade, não da simetria ou da grandiosidade. Isso mata, de saída, o conceito de monumento ou memorial permanente. Erguer uma estátua para um herói da fundação é inútil. Em poucos anos terrestres, a cultura local terá se transformado tanto que o contexto daquela homenagem será perdido. A estátua se tornará um enigma, um obstáculo no caminho, um pedaço de metal que poderia ser melhor usado em outra coisa. A memória, como vimos, será digital, narrativa, não esculpida em pedra. Espaços comemorativos serão virtuais ou temporários, uma projeção em uma praça central durante uma cerimônia, depois apagada. O urbanismo não reservará lugares sagrados e imutáveis. O espaço é muito valioso e a necessidade de mudança é muito premente para congelar qualquer pedaço de chão em uma função única. O planejamento urbano, portanto, é um exercício de adivinhação dinâmica e humildade. Os planejadores não estarão desenhando uma cidade para 50 anos no futuro, mas para 5 anos terrestres no máximo, o que ainda é um século e meio local, um prazo imenso e cheio de incertezas. Eles trabalharão com cenários, com simulações, e projetarão infraestrutura que seja flexível. Os sistemas de tubulações, energia e dados não serão enterrados de forma rígida, mas organizados em galerias de serviço de fácil acesso e reconfiguração. As ruas, se existirem, serão largas e simples, menos como vias de tráfego e mais como espaços de multidão e montagem, capazes de acomodar feiras modulares, reuniões e a constante movimentação de guindastes e veículos de transporte de módulos. A localização das coisas também será fluida. O centro da cidade pode se deslocar conforme os fluxos populacionais e as necessidades mudam. O complexo de administração pode ser desmontado e remontado em outra região do habitat, se uma nova expansão agrícola ou industrial exigir. A noção de bairro tradicional com identidade fixa será fraca. Um bairro será definido pela sua função no momento. O bairro dos técnicos do reator, o aglomerado dos educadores, o setor de descompressão social. Quando a função mudar, o bairro mudará de nome, de população e de configuração física. As pessoas se acostumarão a se mudar com frequência, a ver sua paisagem urbana se transformar radicalmente no espaço de uma única vida biológica. A moradia será um serviço, não uma propriedade eterna. Isso tem um impacto profundo no sentimento de lar e de pertencimento. Se sua casa pode ser desmontada e remontada em outro lugar, se seu bairro é uma fase temporária, onde está sua raiz, o apego emocional se transferirá das estruturas físicas para as comunidades de pessoas e para os espaços digitais compartilhados. Seu lar será sua rede social, sua identidade na nuvem da colônia, o grupo de pessoas com quem você colabora,
independentemente de onde estejam fisicamente alojadas naquele mês. A arquitetura física se torna um cenário intercambiável para o drama social, que é o verdadeiro espetáculo constante. Para os primeiros colonos, vindos de um mundo de catedrais, pirâmides e arranha-céus que ambicionam tocar o céu por séculos, essa transitoriedade pode ser desoladora. Eles testemunharão a primeira grande estrutura que construírem ser desmontada e reaproveitada antes mesmo de envelhecerem. É a antítese do instinto humano de deixar uma marca. Para os nascidos em Próxima B, no entanto, essa será a norma. A ideia de um prédio que dura mais que algumas gerações locais parecerá estranha, um desperdício de recursos e um impedimento ao progresso. O patrimônio histórico, tão valorizado na Terra, será visto como um acúmulo de entulho que atrapalha a evolução. A única herança arquitetônica que fará sentido será a herança do design inteligente, do princípio da modularidade e da reciclabilidade, passado de geração em geração como o conhecimento mais precioso. No fim, as cidades de Próxima B serão as mais vivas e as mais mortais do ponto de vista da tradição terrestre. Elas respirarão, crescerão, se contrairão e se metamorfosearão em um ritmo visível. Será um organismo urbano em evolução acelerada, onde a única constante é a mudança física. O skyline será uma foto diferente a cada ano terrestre. E essa mobilidade total é que permitirá à cultura efêmera encontrar seu palco físico, um palco que se adapta à peça que está sendo encenada, mesmo que a peça mude a cada ato e os atores sejam completamente substituídos a cada few scenes. A arquitetura, então, abraça plenamente a filosofia do instante. Ela é um verbo, não um substantivo. É a ação de construir, desconstruir e reconstruir, em um loop infinito que é a própria expressão material de uma civilização que sabe que seu único futuro certo é a transformação. E se a arquitetura abraça a transitoriedade, o sistema econômico é quebrado por ela. Porque a economia, no seu cerne, é uma ferramenta para alocar recursos ao longo do tempo. Você poupa, investe, planeja, colhe. Mas e quando o tempo é tão comprimido que não há ao longo para se falar? Em Próxima B, os ciclos econômicos terrestres expansão, pico, recessão, recuperação aconteceriam na velocidade de um filme em fast forward. Um boom tecnológico pode inflar uma bolha de investimento em semanas terrestres, e essa bolha pode estourar antes que você termine de ler o relatório trimestral. O longo prazo econômico simplesmente deixa de existir. Um plano de negócios de 5 anos terrestres seria um documento para 165 anos locais, uma fantasia completa, como fazer um plano detalhado para a economia terrestre do ano 2200. Isso destrói as bases do investimento tradicional. Na Terra, você investe em uma fábrica esperando que ela produza e dê lucro por décadas. Em Próxima B, a tecnologia que essa fábrica usa pode se tornar obsoleta em poucos anos terrestres. O ativo físico perde valor a uma velocidade assustadora. Quem investiria capital pesado em algo que será uma sucata em um piscar de olhos? O investimento se desloca do físico para o intelectual, do hardware para o software, das máquinas para as ideias e para as pessoas. O maior ativo será a capacidade de inovar, de se adaptar, de aprender rápido. Os fundos de venture capital locais não olhariam para projeções de uma década, mas para protótipos que podem ser lançados e iterados em meses terrestres. A inovação não é mais um motor do crescimento, é uma necessidade para a sobrevivência básica, um frenesi constante. Isso gera um paradoxo, uma cultura de inovação frenética, mas também de desperdício colossal. Produtos, softwares, ferramentas seriam lançados, usados por um breve período local, talvez alguns anos de 11 dias, e depois descartados ou radicalmente remodelados. A obsolescência não é planejada de forma sorrateira. Ela é um fato inevitável e acelerado. A pressão por o próximo novo seria imensa, vinda tanto das mudanças tecnológicas reais quanto da própria cultura efêmera que vê novidade como valor supremo. Montanhas de lixo eletrônico e estrutural se acumulariam em um ritmo alarmante, forçando a economia a ser circular por pura necessidade, não por ideologia. Reciclar e reutilizar não seria verde, seria essencial. O custo de não reciclar seria a extinção por asfixia em seu próprio descarte. O mercado de trabalho se transforma completamente. A ideia de uma carreira linear escola, faculdade, trabalho por 40 anos, aposentadoria é risível. Em uma vida biológica, uma pessoa verá sua profissão ser reinventada dezenas de vezes. O que é um engenheiro de sistemas hidropônicos hoje pode não existir como especialidade daqui a 5 anos terrestres,
substituído por um técnico em biomodulação de algas. A educação, como veremos depois, será contínua, mas o trabalho será uma sucessão de gigs, de projetos curtos e intensos. Você pode ser agricultor de sistemas fechados por um ano terrestre, depois se tornar um curador de memória digital no seguinte, e depois um designer de interfaces para novas formas de comunicação social. A estabilidade empregatária é substituída pela empregabilidade, pela sua capacidade de se requalificar rapidamente. E a aposentadoria? O conceito talvez desapareça ou se multiplique. Se você vive 80 anos terrestres, você pode ter várias vidas profissionais, cada uma com seu período de trabalho intenso e seu período de descanso ou transição. Você pode se aposentar de uma profissão aos 35 anos terrestres, passar alguns anos terrestres se reciclando e começar uma nova carreira aos 40. A ideia de parar de trabalhar completamente aos 65 pode não fazer sentido em uma sociedade onde a força laboral é constantemente renovada e onde o conhecimento dos mais velhos, embora de contextos passados, ainda tem algum valor na visão de longo prazo biológico. Os idosos podem se tornar consultores de contexto histórico, contando como eram as coisas na minha época, que para os jovens soa como história antiga milenar. Propriedade e acumulação de capital tomam um novo significado. Acumular bens materiais é inútil, pois eles se desvalorizam ou se tornam obsoletos rapidamente. Acumular créditos ou uma moeda estável é arriscado, porque o próprio sistema monetário pode ser reiniciado ou reformulado a cada grande crise ou mudança geracional. A riqueza real, novamente, se torna a posse de conhecimento aplicável, a reputação dentro de redes de confiança e o acesso privilegiado a recursos escassos e não perecíveis, talvez tempo de processamento em supercomputadores ou direitos de uso de espaços particulares raros dentro do habitat. A herança também muda. O que você deixará para seus filhos? Não será uma casa ou uma conta bancária, mas um pacote de dados, um perfil de reputação, um acesso a uma rede de contatos valiosos e talvez um lugar na lista de espera para um novo módulo habitacional. A moeda em si precisa ser hiperdinâmica. Uma moeda com taxa de juros fixa é impossível. Os sistemas de crédito teriam prazos de pagamento curtíssimos, talvez baseados em ciclos locais. A inflação e a deflação poderiam ser fenômenos selvagens e semanais, controlados por algoritmos de governança que ajustam a oferta monetária em tempo quase real para se adequar à produção volátil. Pode-se até questionar a necessidade de uma moeda única. Em uma economia de projetos tão específicos e de ciclos tão curtos, a troca direta de serviços e a economia de reputação baseada em créditos sociais podem se tornar mais eficientes. Você realiza uma tarefa para o coletivo, ganha créditos de contribuição, que podem ser trocados por outros serviços ou por bens básicos garantidos. Moedas digitais com validade de curto prazo, emitidas para projetos específicos, podem surgir e desaparecer constantemente. Tudo isso culmina no fim da ideia do longo prazo como horizonte econômico. Não há poupança para daqui a 30 anos, não há fundo de pensão. Não há planejamento sucessório para bisnetos que você nunca conhecerá. A economia se torna uma ecologia de transações imediatas e de planejamento adaptativo de curtíssimo alcance. A mentalidade dominante passa de acumular para o futuro para gerir o presente de forma a estar preparado para qualquer futuro. A riqueza não é mais um número em uma conta, é a resiliência pessoal e a flexibilidade profissional. O maior luxo, talvez, não seja um bem material, mas justamente o oposto. Tempo ocioso não programado, um intervalo de tranquilidade em meio ao turbilhão ou a permissão social para se dedicar a um projeto lento e de risco, que pode levar anos terrestres para dar frutos, um investimento raríssimo e visionário em um mundo que vive no agora. A economia de Próxima B, portanto, seria um espelho brutal de sua realidade temporal, um sistema nervoso de alta velocidade, reagindo a estímulos constantes, onde o valor é fluido, o trabalho é transitório e a única lei é a da adaptação ou da morte por irrelevância econômica instantânea. E toda essa instabilidade econômica, essa falta de âncora para o futuro, não é só um problema de logística ou de contabilidade. Ela atinge o núcleo mais profundo do ser, a mente. Porque se há uma coisa que a nossa psique não foi feita para suportar, é viver permanentemente desincronizada, com os ponteiros internos e externos em total desacordo. Em Próxima B, isso não é uma exceção, é a condição básica da existência. Os colonos não terão um jet lag passageiro, terão uma síndrome do tempo deslocado crônica e incurável. A primeira fonte dessa dissonância é o próprio corpo.
Nosso relógio circadiano, aquele que regula sono, fome e humor em ciclos de aproximadamente 24 horas, vai tentar se ajustar ao dia de próxima B. Só que nós nem sabemos qual é a duração do dia lá. Pode ser diferente de 24 horas. Se for muito mais curto ou muito mais longo, o corpo nunca vai se sincronizar perfeitamente. Será um esforço constante e desgastante, como tentar dormir profundamente enquanto alguém liga e desliga a luz a cada meia hora. Mas o grande trauma vem do ciclo circanual, aquele ritmo de um ano que desaparece. Nosso corpo tem expectativas sazonais sutis. Mesmo sem perceber, esperamos a lentidão do inverno, o despertar da primavera, a energia do verão, a reflexão do outono. Em Próxima B, essa cadência é substituída por um zumbido plano e acelerado. Não há tempo para a ansiedade da espera ou para a gratidão da colheita. A falta dessa estrutura rítmica pode causar uma sensação profunda de vazio e desorientação. É como perder o compasso de uma música que você nem sabia que estava ouvindo. Essa perda gera uma nostalgia aguda e específica, a saudade de um ritmo. Os colonos podem sentir uma dor surda por um tempo que não existe mais, uma ânsia por um ano longo, por uma primavera que dure meses, por um Natal que seja um marco verdadeiro no calendário da vida. Isso se mistura com o turbilhão cultural. Você tenta construir uma identidade, uma carreira, relacionamentos, em um mundo onde o cenário social muda completamente a cada geração local. A sensação é de estar constantemente chegando atrasado a uma festa que já terminou, ou então de ser o único que ainda lembra da festa anterior enquanto todos já estão pensando na próxima. A incapacidade de projetar um futuro significativo é paralisante. Para que planejar se tudo será diferente? Essa desconfiança em relação ao amanhã pode levar a dois comportamentos extremos. Um hedonismo desesperado, de quem vive apenas para o prazer imediato porque não há amanhã confiável, ou uma apatia profunda, um desengajamento emocional para se proteger da dor da perda constante. Os primeiros colonos, os vindos da Terra, sofrem uma dupla carga. Eles são imigrantes temporais. Suas memórias mais queridas estão ancoradas em um ritmo de tempo que ninguém ao redor compartilha ou compreende. Quando falam de quando era criança, no verão que parecia não acabar, soam como lunáticos para os nascidos em Próxima B, para quem verão é um conceito meteorológico de 3 dias. Eles carregam o fardo de saber que estão envelhecendo em um ritmo, enquanto a sociedade renasce em outro. Verão seus filhos e netos culturais viverem e morrerem em ciclos frenéticos, o que pode gerar uma dor incurável, um luto contínuo e não reconhecido pelos outros. Eles são testemunhas solitárias de uma extinção, a do tempo sentido como era na Terra. Já os nascidos em Próxima B enfrentam um desafio diferente. Eles não têm um referencial externo de tempo lento. Para eles, a aceleração é o normal. O problema deles é a saturação e a amnésia. Suas mentes são bombardeadas por tantas mudanças culturais, tantas tendências, tantas eras históricas compactadas em uma única vida biológica que podem desenvolver uma incapacidade de reter memórias de longo prazo ou de formar uma narrativa coesa para a própria vida. Quem sou eu? Sou a pessoa que gostava daquela música há 5 anos locais, que acreditava naquela filosofia há 10, que amou aquela pessoa há 20. Quando tudo é efêmero, a identidade pode se fragmentar em uma coleção de eus desconexos, cada um pertencente a uma época cultural diferente, sem uma linha que os una. A sensação pode ser de superficialidade, de que nada é real ou tem peso, porque nada dura tempo suficiente para criar raízes profundas. A comunicação com a Terra adiciona uma camada extra de angústia. O fosso de 8 anos transforma a Terra em um espelho do passado. Ver imagens de um planeta congelado no tempo, onde seus entes queridos, se ainda vivos, estão 8 anos mais velhos, mas a cultura está estagnada em relação ao turbilhão de Próxima B, gera um estranhamento profundo. É como que assistir a um filme muito lento de uma vida que poderia ter sido a sua. Isso pode alimentar tanto uma saudade dolorosa quanto um desprezo pela lentidão terrestre, criando uma crise de pertencimento. Onde é minha casa? Vira uma pergunta sem resposta. Nem a Terra, que é um passado distante, nem Próxima B, que é um presente fugidio. A medicina e a psicologia teriam que se reinventar para lidar com essa patologia nova. Não seria suficiente tratar depressão ou ansiedade genéricas. Seria preciso desenvolver terapias específicas para a desincronização temporal. Talvez incluísse técnicas de ancoragem temporal, rituais pessoais ou familiares que criem ciclos artificiais e estáveis, independentes do tempo local. Manter um diário seguindo o calendário terrestre, celebrar aniversários terrestres, criar um jardim interno com plantas de ciclo terrestre lento.
A terapia ajudaria as pessoas a construir uma identidade que não dependa da cultura volátil ao redor, mas sim de valores internos e de relações pessoais de longo prazo, difíceis de manter, mas essenciais. O uso de tecnologia de realidade virtual para simular ambientes com ritmos temporais terrestres pode se tornar uma forma comum de escape e terapia. As pessoas poderiam voltar para casa por algumas horas, caminhar em uma floresta com estações que duram, ouvir o som de uma chuva que cai por uma tarde inteira para acalmar a mente acelerada. Esse vício em simulações de tempo lento poderia se tornar um novo problema social. A sociedade como um todo precisaria criar estruturas de estabilidade, espaços silenciosos e imutáveis, bibliotecas com livros físicos que não mudam, museus que contam a história linear da colônia de forma contínua, parques internos com ciclos de luz artificial constante. Seriam oásis de ritmo previsível em um mar de caos temporal. A aceitação da condição também seria crucial. Talvez a cultura desenvolvesse uma filosofia de aceitação do fluxo, ensinando desde cedo que a identidade é fluida, que a mudança é a única constante, e que a saúde mental está em navegar essa corrente, não em lutar contra ela. A síndrome do tempo deslocado não teria cura, apenas gestão, e os mais bem adaptados não seriam os que se apegam ao passado terrestre ou ao presente fugaz, mas os que aprendem a dançar no fio da navalha entre os dois tempos, encontrando paz na própria turbulência, e significado não na duração das coisas, mas na profundidade do instante que, apesar de tudo, ainda é vivido. Em um mundo onde o tempo é o inimigo, a maior vitória seria fazer as pazes com ele, mesmo sabendo que esse tratado de paz terá que ser renegociado a cada novo dia, a cada nova geração, a cada novo ano local que passa como um suspiro no vácuo do espaço. E se a saúde mental nesse mundo acelerado é uma batalha interna constante, a educação é a trincheira onde essa batalha é travada pelo futuro. Porque o que você ensina para uma criança quando você sabe que quase todo o conhecimento factual que ela aprender hoje estará desatualizado ou irrelevante antes que ela chegue à idade adulta terrestre? O modelo terrestre de educação, com seus 12 ou mais anos de acumulação de conhecimento estável, é um luxo impossível em Próxima B. Ele não apenas falha, mas se torna ativamente prejudicial, preparando as pessoas para um mundo que não existe mais. O primeiro princípio a ruir é o da base de conhecimento sólida. Não há base sólida quando o chão cultural e tecnológico é uma areia movediça. Ensinar os detalhes de uma tecnologia específica de purificação de água ou os protocolos de uma versão de software de gestão da colônia é inútil. Esses sistemas terão mudado várias vezes antes do aluno terminar o curso. Portanto, o foco da educação desloca-se radicalmente dos o que para os como. As habilidades mais valiosas se tornam aprendizado rápido, adaptabilidade, pensamento crítico para filtrar informações, resolução criativa de problemas e, crucialmente, a capacidade de desaprender e reaprender. A escola não prepara para uma carreira, mas para uma vida de transições profissionais e reinvenções pessoais constantes. Isso transforma a educação em um processo contínuo e integrado à vida, não uma fase separada. A ideia de terminar os estudos desaparece. Em vez de uma jornada linear da primária à universidade, você terá ciclos de aprendizado intenso intercalados com períodos de prática, seguidos por novos ciclos de reciclagem. Aos 20 anos terrestres, uma pessoa pode já ter passado por 3 ou 4 desses ciclos em áreas completamente diferentes. As instituições de ensino seriam centros fluidos de capacitação mais parecidos com oficinas e laboratórios de inovação do que com escolas com salas de aula tradicionais. Os professores seriam, em sua maioria, praticantes ativos que dividem seu tempo entre suas funções técnicas e a mentoria. O currículo teria 2 partes. Uma, mínima e quase imutável. Habilidades de sobrevivência prática básica, entender os sistemas fechados de suporte de vida, noções de emergência, ética comunitária essencial, cooperação, gestão de conflitos numa sociedade sob estresse e alfabetização digital e científica fundamental. A outra parte, a maior, é totalmente dinâmica e modular. Seria composta de pacotes de conhecimento de curta duração, com data de validade explícita. Um pacote sobre técnicas atuais de otimização de fotossíntese artificial pode expirar em 6 meses terrestres. O aluno consome esses pacotes conforme a necessidade e o interesse do momento, acumulando não um diploma, mas um portfólio de competências verificadas e um histórico de aprendizagem contínua. A história, como matéria, se torna um desafio paradoxal. Como ensinar a história de uma colônia que, em apenas 30 anos terrestres,
acumula 900 anos locais de eventos, é uma quantidade de história simplesmente esmagadora. Tentar ensinar uma linha do tempo linear seria impossível. A solução provavelmente seria focar em padrões, não em eventos específicos. Estudar como as crises de recursos se repetem e como foram solucionadas ou não em diferentes eras locais. Analisar a evolução de estruturas de governo, o surgimento e queda de tendências culturais. A história se tornaria uma disciplina de análise de sistemas sociais sob estresse temporal, usando o passado denso da colônia como um laboratório de casos. Os detalhes dos eventos, os nomes dos líderes se perderiam, dando lugar às lições estruturais. O próprio ato de aprender é impactado pela psicologia do tempo acelerado. A atenção pode se tornar mais fragmentada, adaptada a picos de informação rápida. Métodos pedagógicos longos e expositivos falham. O aprendizado precisa ser por imersão, por simulação, por projeto. Aprender a consertar um sistema fazendo em um ambiente simulado que replica o problema real, com feedback imediato. A gamificação pode ser intensa, não como diversão, mas como forma eficaz de engajar cérebros acostumados a estímulos rápidos. A avaliação também muda. Provas padronizadas que testam a memorização de fatos são irrelevantes. A avaliação é contínua, baseada na capacidade de aplicar o conhecimento para resolver problemas reais e atuais e na demonstração de que se aprendeu uma nova habilidade dentro de um prazo curto. O papel dos pais na educação também se transforma. Eles não podem ser os transmissores da sabedoria de uma vida, porque sua sabedoria está ancorada em um contexto cultural que já se foi. Em vez de dizer, faça como eu fiz, eles precisam se tornar co-aprendizes, modelando a habilidade de se adaptar e de aprender junto com os filhos. A família vira uma pequena unidade de suporte educacional mútuo, onde os mais jovens, muitas vezes mais ágeis em absorver novas culturas, podem ensinar os mais velhos sobre as novas tendências e tecnologias, invertendo o fluxo tradicional de conhecimento. E as humanidades, arte, filosofia e literatura, elas não desaparecem, mas sua função muda. Elas deixam de ser um estudo do cânone passado e se tornam laboratórios para processar o presente. Aulas de arte seriam espaços para experimentar com as novas mídias efêmeras. A filosofia focaria nas questões éticas urgentes da colônia. A literatura estudaria as narrativas que estão sendo produzidas agora, analisando como a sociedade está contando a si mesma sua própria história em tempo real. São disciplinas que ajudam a dar sentido ao turbilhão, a criar os filtros críticos para navegar a cultura do instante. No fim, o maior objetivo da educação em Proxima B não é preparar para um emprego ou para a vida adulta em uma sociedade estável. É equipar a mente humana para suportar a própria aceleração. É ensinar a encontrar clareza no caos, a construir identidade na fluidez, a encontrar significado no conhecimento que perece. A pessoa educada com sucesso não é a enciclopédia ambulante, mas o mestre do aprendizado, o arquiteto mental que consegue construir uma cabana de entendimento em meio a uma tempestade de informações, sabendo que a cabana será desfeita pela próxima ventania, mas confiante na habilidade de construir uma nova, talvez melhor no dia seguinte. É uma educação para a resiliência cognitiva extrema, onde a única lição permanente é que tudo muda e a única habilidade verdadeiramente eterna é a coragem de se transformar junto. E se a educação ensina a navegar essa correnteza furiosa de mudanças, a arte e o entretenimento são a forma como a sociedade respira dentro dela, como expressa o que é ser arremessado por esse ritmo. Em Proxima B, a arte não pode se dar ao luxo da contemplação lenta. Ela precisa capturar o instante, refletir a velocidade, ou então se tornar irrelevante antes mesmo de ser completada. A música é o exemplo mais claro. Na Terra, uma música tem uma estrutura que se desenrola em minutos, com introdução, desenvolvimento, clímax e resolução. Em um mundo onde um ano passa a cada 11 dias, a percepção do tempo é diferente. A paciência para desenvolvimentos longos pode simplesmente não existir. A música local pode evoluir para formas ultra rápidas e intensas. Canções que são explosões de 30 segundos completas em si mesmas. Ou então estruturas cíclicas muito curtas que se repetem e se modificam sutilmente, espelhando o ciclo orbital do planeta. A ideia de um álbum conceitual de 1 hora seria uma obra para gerações, um projeto de vida longo, quase incompreensível para a maioria. A música se integraria ao cotidiano de forma orgânica e mutante, gerada por algoritmos que respondem aos dados vitais da colônia ou ao humor coletivo em tempo real,
criando uma trilha sonora ambiental que nunca se repete exatamente. A narrativa, seja na literatura, no vídeo ou no drama, sofre uma transformação ainda mais radical. Séries televisivas com temporadas anuais? Impossíveis. No tempo de produção de uma temporada terrestre, a cultura local teria vivido décadas. O que era relevante no piloto seria a história antiga no final. Portanto, as narrativas precisam ser produzidas e consumidas em um ritmo alucinante. Talvez surjam surtos narrativos, uma história complexa sendo escrita, filmada e lançada em episódios diários, ou até mesmo em tempo real, com os atores improvisando conforme a reação do público, que comenta e vota em decisões da trama em plataformas instantâneas. A linha entre autor, ator e público se dissolve. Narrativas colaborativas massivas, onde milhares contribuem, se tornam a norma, refletindo a própria natureza fragmentada e coletiva da experiência cultural. Contos fechados e curtíssimos que contam uma história completa em algumas páginas ou em minutos de vídeo seriam a base. A grande saga épica, se existir, não seria sobre um herói, mas sobre a própria colônia, uma narrativa aberta e eternamente atualizada, onde cada geração local adiciona seu capítulo, reescrevendo os anteriores para se adequar à sua própria perspectiva. A história se torna um trabalho em progresso constante, não um monumento literário. A moda e a estética visual seriam o campo mais visível e vertiginoso dessa efemeridade. Se um ano local dura 11 dias, então as tendências de moda podem ter a vida útil de uma fruta muito madura. O que você veste hoje está literalmente fora de moda na próxima semana terrestre. Isso não seria visto como um fardo, mas como um jogo, uma forma vital de expressão e de demarcação geracional. As roupas seriam extremamente modularizáveis, com peças que podem ser reconfiguradas, com cores e padrões que mudam via tecnologia de tecido eletrônico. Sua aparência física poderia ser alterada diariamente, ou várias vezes ao dia. A moda se fundiria com as redes sociais locais, onde seu avatar digital e sua aparência física estariam sincronizados, ambos sujeitos a atualizações constantes. A expressão individual se tornaria um esforço frenético de acompanhar, ou de propositalmente rebater, a corrente estética do momento. Grupos se formariam e se dissolveriam em torno de estilos específicos que duram apenas alguns anos locais. Haveria um mercado furioso de designs digitais para roupas, filtros de realidade aumentada e modificações corporais temporárias. A cirurgia estética não permanente, como tatuagens que desaparecem em semanas ou implantes de silicone reabsorvíveis, poderia ser comum, permitindo que as pessoas se remodelassem fisicamente para acompanhar as tendências. As artes visuais tradicionais, como pintura e escultura, enfrentariam uma crise existencial. Uma pintura levava meses para ser feita na Terra. Em Próxima B, o mundo muda tanto durante o processo que a obra pode parecer anacrônica ao ser finalizada. A resposta seria a arte gerativa, digital e em constante evolução. Pinturas digitais em telas públicas que se transformam de acordo com o ciclo do dia local, com o humor da cidade, ou com dados da biosfera. Esculturas feitas de materiais biodegradáveis ou que são remontadas regularmente. A arte performática, o happening, a instalação interativa que existe apenas por algumas horas, se tornariam as formas dominantes. O valor não está no objeto duradouro, mas na experiência única e compartilhada do momento. A abertura de uma nova exposição seria um evento semanal, e sua desmontagem parte do ritual. O conceito de clássico, ou obra-prima atemporal, é desafiado até o seu núcleo. Como algo pode ser atemporal em uma sociedade que redefine o tempo a cada geração? Uma música ou história que sobrevive por mais de alguns anos terrestres não seria vista como clássica, mas como arqueologia. Ela pertenceria a uma era cultural estranha e distante. Seu valor seria histórico ou antropológico, não estético puro. Os clássicos seriam os padrões, as estruturas básicas sobre as quais as novas obras são construídas em velocidade. O algoritmo de composição, a estrutura narrativa base, a paleta de cores fundamental, essas seriam as ferramentas clássicas, não as obras finais. A cultura não venera os produtos do passado, mas sim a maestria no uso das ferramentas para criar o presente. O entretenimento esportivo também se adaptaria. Campeonatos anuais seriam incompreensíveis com temporadas que duram séculos locais. Em vez disso, os esportes seriam baseados em ligas com temporadas ultra curtas, talvez durando um único ciclo local, com playoffs que acontecem em dias. Ou então, esportes completamente reinventados que testam habilidades de adaptação rápida, resolução de problemas em tempo real
ou competições entre equipes que representam diferentes filosofias ou setores da colônia. Os esportes eletrônicos, com suas atualizações constantes de metas e cenários, podem se tornar a forma atlética dominante, pois refletem perfeitamente a natureza mutante do mundo. No fim, a arte e o entretenimento em Proxima B cumprem uma função dupla crucial. Primeiro, são a válvula de escape, o espaço para catarse em um mundo de pressão constante. Segundo, e mais importante, são o laboratório onde a sociedade experimenta com sua própria identidade em alta velocidade. Através das narrativas que conta, da música que cria, da moda que veste, a colônia tenta entender quem ela é naquele exato momento, sabendo que a resposta será diferente amanhã. A arte se torna um espelho de alta velocidade, refletindo uma imagem que já está desaparecendo, mas que é a única imagem real que existe, o agora fugidio. E nesse processo frenético de criação e consumo, os cidadãos de Proxima B não estão apenas se distraindo. Eles estão, coletivamente, escrevendo o diário de uma civilização em tempo real. Um diário onde cada entrada é curta, intensa e apagada pela próxima página antes que você tenha tempo de sentir saudade. E se a arte é a expressão frenética dessa sociedade, o conflito é a sua falha catastrófica. E em Proxima B, uma falha dessas não se desenrola em câmera lenta. Ela explode, se espalha e se transforma em mito na velocidade da luz. Toda a instabilidade política, a competição por recursos em sistemas fechados e o choque geracional constante criam um caldo perfeito para conflitos. Só que aqui, um conflito que durasse 1 ano terrestre não seria uma guerra, seria uma era. 1 século e meio local de violência ininterrupta. Isso redefine completamente o que significa entrar em guerra e, mais difícil ainda, fazer a paz. Pense em uma disputa interna na colônia. 2 setores, digamos o domo agro e o setor de mineração, entram em conflito por alocação de energia. Na Terra, isso geraria debates, talvez protestos, negociações que se arrastam por meses. Em Proxima B, a escalada é instantânea. Em semanas terrestres, a disputa pode ir de discussão técnica para sabotagem, para confrontos físicos, para uma divisão total da colônia. Porque não há tempo para processos burocráticos de mediação. Tudo é vivido com uma urgência existencial. Em 6 meses terrestres, que são mais de 15 anos locais, você já tem 2 facções com identidades completamente separadas, histórias de atrocidades mútuas acumuladas por décadas locais, ódios que já parecem ancestrais para os jovens nascidos durante o conflito. O que começou como uma briga técnica vira, em um piscar de olhos terrestre, uma guerra civil com raízes profundas e incompreensíveis para um observador externo. A memória curta, paradoxalmente, piora tudo. As razões originais do conflito são esquecidas em algumas gerações locais, mas o ódio, os símbolos de cada facção e os traumas, esses são transmitidos e amplificados. A guerra se torna um estado natural, um pano de fundo da existência. Tentativas de paz, por outro lado, precisam ser igualmente rápidas e radicais para ter alguma chance. Um processo de reconciliação que na Terra levaria uma década de conversas seria, na escala local, um esforço de mais de 300 anos. Impossível. A paz, se vier, precisa ser imposta de forma brusca, talvez por uma terceira facção mais forte, ou por um evento externo catastrófico que force a união, como uma falha nos sistemas vitais que ameace a todos. Mesmo assim, seria uma paz instável, uma trégua cansada, porque o tempo necessário para curar as feridas simplesmente não existe no calendário humano. As cicatrizes são culturais, transmitidas como lendas de ódio, sempre prontas para reacender no próximo conflito por recursos, que pode surgir em meses terrestres. A diplomacia interestelar com a Terra é uma piada trágica. Digamos que a colônia entre em guerra civil. A Terra, ao receber a notícia 4 anos depois, pode tentar enviar uma mensagem de conciliação, um plano de mediação. Quando essa mensagem chegar, 8 anos após o início do conflito, a guerra já teria se desenrolado por mais de 260 anos locais. Pode ter terminado, pode ter se transformado em algo totalmente diferente, ou a facção que a Terra tentou apoiar pode ter sido extinta há gerações. A tentativa de ajuda é não só inútil, mas potencialmente perigosa, pois pode reacender disputas adormecidas ao reintroduzir uma voz externa e deslocada no tempo. A Terra é, diplomaticamente, um espectro que fala do passado. Não há diálogo possível, apenas monólogos cruzados no vazio. Internamente, a diplomacia precisa operar em velocidades altíssimas.
Mediadores não podem ser burocratas lentos. Precisam ser indivíduos ou inteligências artificiais com autoridade imediata para impor soluções e reconfigurar alianças em tempo real. Acordos não são tratados de páginas e páginas. São protocolos dinâmicos, constantemente reavaliados e ajustados, quase como um software de gestão de crise que roda permanentemente. A confiança, base da diplomacia terrestre, é um luxo raro. Em seu lugar, entram mecanismos de verificação automática e imposição rápida de consequências. A lei marcial e a mediação armada podem ser ferramentas padrão, não últimas resort. O próprio conceito de vitória militar perde o sentido. O que significa vencer uma guerra que durou 50 anos terrestres? Na escala local, foram mais de 1.600 anos de conflito. A vitória de uma facção seria tão antiga quanto as pirâmides para a mentalidade terrestre. A sociedade pós-conflito já teria se reconstruído, talvez várias vezes, sobre os escombros. O vencedor original pode ter se dissipado culturalmente, absorvido pelo próprio povo que conquistou. A guerra não é um evento com começo, meio e fim claro. É um estado crônico da sociedade, que entra em remissão e depois recai, em ciclos que se misturam com os ciclos geracionais locais. Para o indivíduo, a experiência é aterradora. Você pode nascer, viver e morrer em um período de guerra contínua, sem nunca conhecer a paz, e sem entender sequer por que a guerra começou. Seu mundo é aquele, a normalidade é o conflito. A geração seguinte, já nascida em uma trégua ou em um novo arranjo político, verá a guerras anterior como um conto de fundação, um mito de sofrimento antigo, sem conexão emocional real. Essa desconexão permite que novos conflitos surjam facilmente, pois as lições do passado são tão distantes quanto lendas. O trauma coletivo, no entanto, fica inscrito na cultura, talvez na forma de uma arte mais agressiva, de uma desconfiança institucional profunda ou de rituais de luto que são parte do calendário cultural. Em última análise, o tempo comprimido torna a violência mais provável e a paz mais frágil. Disputas que seriam resolvidas com tempo e conversa na Terra não têm esse luxo. A escalada é quase inevitável. A colônia vive no fio da navalha, sabendo que qualquer crise pode se transformar, em poucos meses terrestres, em um conflito que definirá a vida de dezenas de gerações locais. A diplomacia, então, não é a arte da negociação longa, mas a ciência da intervenção cirúrgica de imediato. E a maior habilidade política não é evitar a guerra, porque talvez isso seja impossível a longo prazo, mas gerenciar seus ciclos, contê-la quando surge e encontrar maneiras de reintegrar facções rivais em um projeto comum antes que o ódio tenha tempo de se tornar ancestral. É uma corrida contra o próprio relógio acelerado do planeta, onde cada dia de conflito é uma era de sofrimento e cada ano de paz um milagre temporário, um suspiro breve antes da próxima tempestade que sempre parece estar se formando no horizonte cultural, prestes a explodir. E no mundo onde os conflitos podem se tornar eras em meses e as pazes são apenas respiros, a única coisa que poderia oferecer algum alicerce é a memória. Mas como você mantém a memória de 900 anos locais que aconteceram em menos de 30 anos terrestres? Essa não é uma questão de arquivismo, é um desafio existencial. A memória coletiva em Próxima B não é um tesouro a ser guardado, é um rio transbordando, uma inundação de dados, eventos e narrativas que ameaça afogar a própria sociedade que tenta se lembrar. A memória, então, se torna tanto uma âncora vital quanto um fardo insuportável. Os primeiros colonos terão a tarefa hercúlea de começar a registrar tudo. Cada decisão técnica, cada conflito interpessoal, cada pequena conquista cultural. Eles farão isso sabendo que estão plantando as sementes de uma floresta que crescerá em velocidade acelerada. Com o passar dos anos terrestres, a quantidade de informação gerada seria monstruosa. Imagine a produção cultural, científica e política de 900 anos, compactada em 3 décadas. São registros de vídeo, áudio, texto, dados de sensores, transações, conversas em redes sociais internas, obras de arte digitais, tudo se acumulando em um volume que nenhuma mente humana, nem mesmo um grupo de historiadores poderia processar. A solução óbvia e absolutamente necessária seria delegar a memória às máquinas. Sistemas de arquivo digitais, apoiados por inteligências artificiais curatoras, se tornariam os guardiães imparciais e infatigáveis do passado. Eles não esqueceriam. Eles indexariam tudo. Mas aí surge o primeiro problema. Quem pergunta à máquina? E o que se pergunta? Uma IA pode armazenar todos os detalhes da Guerra das Tubulações do Setor 7, mas um cidadão comum, 3 gerações locais depois,
não vai fazer uma pergunta específica sobre isso. Ele nem sabe que essa guerra existiu. A memória, para ser útil, precisa ser digerida, sintetizada, transformada em narrativa. É aí que nasce uma nova profissão, talvez uma das mais importantes da colônia, o sintetizador de era. Esses seriam historiadores, programadores, ou talvez as próprias IAs especializadas, cujo trabalho é vasculhar os arquivos brutos de um período local, digamos, os últimos 50 anos locais, e extrair os temas principais, as causas e efeitos, as lições aprendidas, criando um resumo executivo daquela era para o cidadão contemporâneo. Eles não contariam todos os eventos, mas criariam a narrativa oficial, o entendimento comum do que aconteceu. Esse poder é imenso. O sintetizador decide o que é importante e o que é ruído. Ele modela a identidade histórica da colônia. Isso gera um risco colossal de distorção histórica ou até de manipulação. Um governo ou facção no poder poderia influenciar os parâmetros das IAs sintetizadoras para destacar seus feitos e minimizar seus erros. Como a memória bruta é vasta demais para qualquer um verificar, a versão sintetizada se torna a verdade. Em poucas gerações terrestres, a história real se perderia atrás de camadas de interpretação algorítmica. A colônia poderia desenvolver uma espécie de esquizofrenia histórica, onde o passado é uma série de lendas limpas e úteis, enquanto a complexidade desordenada e traumática fica trancada em servidores, acessível apenas para pesquisas especializadas. A memória coletiva vira uma ferramenta política, não um registro fiel. Para o indivíduo, a memória também é um fardo. Um colono que vive 60 anos terrestres acumula em sua mente lembranças de uma vida que, na contagem local, parece ter durado quase 2000 anos. Ele viu modas, linguagens, valores e tecnologias nascerem e morrerem dezenas de vezes. Sua memória autobiográfica é um mosaico de eras culturais desconexas. Como manter um senso de self coeso? A tendência natural seria a supressão. O cérebro humano não foi feito para isso. Ele começaria a esquecer, a compactar, a confundir épocas. Ou então, o indivíduo poderia se agarrar obsessivamente a uma única era de sua juventude local, vivendo no passado em um mundo que seguiu adiante, tornando-se um estranho nostálgico. A psicologia teria que desenvolver técnicas para ajudar as pessoas a organizarem suas memórias pessoais nesse contexto, talvez encorajando a manutenção de diários muito estruturados ou o uso de interfaces que catalogam lembranças por eras culturais em vez de datas lineares. A própria noção de tradição oral, tão importante em muitas culturas terrestres, se perde. Um avô não pode contar a história da fundação para o neto, porque entre o avô e o neto se interpõem dezenas de gerações locais. A história contada pelo avô já é, para o neto, uma pré-história remota. A transmissão cultural direta é quebrada pela aceleração. Tudo precisa ser mediado pelo registro digital e pela síntese. A sabedoria não vem mais dos mais velhos, vem dos bancos de dados e dos algoritmos que os interpretam. Isso cria uma profunda alienação entre as gerações biológicas e uma dependência total da tecnologia para saber quem se é. E o esquecimento? Na Terra, o esquecimento é um processo lento, orgânico. Em Proxima B, ele pode ser uma necessidade estratégica, mas também um perigo existencial. Esquecer uma falha de engenharia crítica que aconteceu há 10 anos terrestres, 330 anos locais, pode levar a repeti-la. Por outro lado, lembrar todos os detalhes de cada conflito passado pode perpetuar ciclos de vingança. A sociedade precisaria desenvolver um metabolismo da memória, um consenso sobre o que manter vivo na memória coletiva sintetizada, o que arquivar nos porões digitais e o que apagar completamente. Decisões éticas tremendas. Apagar a memória de um regime opressivo para permitir a cura ou mantê-la viva para evitar que se repita? E quem decide isso? No fim, a memória em Proxima B deixa de ser um reflexo natural do passado para se tornar uma infraestrutura ativa, construída e gerenciada, tão crítica quanto as estações de água ou de energia. Ela é a âncora que impede a sociedade de ser levada pela correnteza do tempo sem deixar rastro, mas é também o fardo de carregar o peso de milênios de experiência em poucas décadas de consciência. A colônia oscilará constantemente entre dois medos: o medo da amnésia, de perder as lições e a identidade, e o medo da hipermnésia, de ser paralisada pelo peso de um passado que é denso demais para ser vivido e compreendido. A saída, se é que existe uma, está em aceitar que a história total é inacessível, e em aprender a viver com as narrativas sintéticas, sempre desconfiando delas, sempre sabendo que a verdade completa está enterrada nos arquivos, não como um tesouro,
mas como um sepulcro de dados que ninguém tem tempo de visitar. A memória perfeita nesse contexto não é uma bênção, é uma maldição, e a sabedoria não está em lembrar de tudo, mas em saber esquecer o suficiente para seguir em frente, sem esquecer o que é verdadeiramente essencial para não tropeçar 2 vezes na mesma pedra, mesmo que essa pedra tenha sido lançada há 300 anos locais, que na sua vida foi apenas ontem. E se a memória coletiva é um arquivo administrado por máquinas e sintetizadores, a memória individual é o território onde a crise se torna íntima. Como você mantém um senso de eu coeso quando o mundo ao seu redor se reinventa dezenas de vezes durante sua vida biológica? Na Terra, a identidade se constrói sobre uma certa continuidade. Você é a criança que foi para aquela escola, o adolescente que gostava daquela banda, o adulto que seguiu certa carreira. Em Próxima B, essas referências são areia movediça. A escola onde você estudou pode ter sido desmontada e seu currículo irreconhecível. A banda que você amava é um arquivo de som de uma era cultural esquecida. Sua carreira não existe mais. Quem é você então? A sensação de ter vivido muitas vidas em um único corpo seria comum e desorientadora. Aos 40 anos terrestres, uma pessoa já teria testemunhado e participado de inúmeras revoluções culturais locais. Cada uma dessas eras pode ter tato um você diferente. Um você punk urbano da era da expansão do Domo 3, um você espiritualista minimalista da era da crise de recursos, um você tecnocrata da era da automação total. Esses eus não são fases que se conectam suavemente, são identidades quase separadas, cada uma com seus valores, seu círculo social, sua estética. A linha da vida pessoal não é uma curva suave, mas uma série de degraus abruptos ou mesmo de linhas quebradas. Manter uma narrativa pessoal contínua exige um esforço mental enorme, quase um ato de ficção. As pessoas podem desenvolver a habilidade de mudar de pele psicológica, adaptando sua personalidade apresentada ao contexto cultural do momento, mas com o risco de perder o núcleo de si mesmas. Os rituais de passagem terrestres perdem o significado. Fazer 18 anos terrestres não marca a entrada na vida adulta, porque a vida adulta, como conceito social, muda a cada poucos anos. Em vez disso, os ritos de passagem podem se multiplicar e se tornar muito mais frequentes, ligados a conquistas específicas e de curto prazo, um rito após a conclusão do primeiro ciclo de aprendizado intensivo, outro após a primeira contribuição significativa para um projeto comunitário, outro após a sobrevivência a uma crise. A idade cronológica, tanto terrestre quanto local, deixa de ser o marcador principal da maturidade. Você não é um adulto aos 18, você é um contribuidor, após passar por um determinado teste, e pode precisar se revalidar como tal em diferentes contextos ao longo da vida. A identidade é baseada em competências e realizações verificáveis no presente, não na acumulação de anos. A noção de projeto de vida entra em colapso. Planejar casar, ter filhos, construir uma casa, se aposentar, tudo isso pressupõe um futuro minimamente previsível e uma cultura estável que valorize essas metas. Em Próxima B, o futuro é um borrão. Fazer um plano para daqui a 10 anos terrestres é como fazer um plano para daqui a 300 anos na Terra. Pura especulação. Portanto, a psicologia individual precisa se reorientar para ciclos curtos de realização. O foco se torna o projeto do próximo ano terrestre, ou até do próximo mês. A satisfação vem da conclusão de tarefas significativas no curto prazo, da manutenção de relações no presente imediato, da contribuição para a comunidade que existe agora. O indivíduo se torna um navegador de curto alcance, usando um radar que só vê até a próxima curva, porque depois da curva o terreno é desconhecido. Isso afeta profundamente as relações. Construir um relacionamento amoroso duradouro é um desafio hercúleo quando os dois indivíduos estão constantemente sendo remodelados pela cultura acelerada. O parceiro que você ama hoje pode ser uma pessoa culturalmente diferente daqui a 5 anos terrestres. Relacionamentos podem se tornar contratos de curto prazo, renegociados periodicamente, ou podem se fragmentar sob a pressão da mudança. A amizade, da mesma forma, pode se tornar circunstancial, baseada em interesses compartilhados no momento, que logo evaporam. A família biológica, como vimos, é uma teia de gerações impossível de acompanhar. Portanto, os laços mais fortes podem ser os forjados em contextos de crise ou em grupos de interesse muito específicos e transitórios. A lealdade é ao projeto, à tribo do momento, não à pessoa através do tempo. Para os nascidos em Próxima B, essa fluidez é a norma. Eles podem desenvolver uma identidade mais modular e menos apegada a uma história pessoal contínua. Eles são quem são no agora.
Seu passado é uma série de snapshots desconexos, como fotos de férias de lugares que não existem mais. Eles podem sofrer menos com a dissonância, porque nunca conheceram outra coisa, mas podem experimentar uma profunda sensação de vazio ou falta de profundidade. A pergunta "quem sou eu?" pode ter como resposta uma lista de habilidades atuais e afiliações presentes, não uma narrativa. Já para os colonos originais da Terra, a crise é aguda. Eles têm um eu formado em um tempo lento, que se torna um estrangeiro interno. Eles são espectros de um tempo passado, habitando um corpo que envelhece em um ritmo, enquanto a pessoa que foram se torna cada vez mais irrelevante. Eles podem se agarrar a rituais terrestres privados, a objetos trazidos da Terra, a uma ética pessoal imutável, criando uma fortaleza interna contra a maré cultural. Podem se tornar figuras respeitadas por sua constância, ou vistas como teimosas e obsoletas. Sua sabedoria, baseada na experiência de um tempo longo, pode ser inútil para resolver os problemas de um tempo rápido, ou pode conter insights justamente sobre como manter a sanidade em meio ao caos. A busca por uma identidade estável, então, pode se voltar para dentro, para o corpo e a mente como únicas constantes. Práticas de meditação, de consciência corporal, de desenvolvimento de resiliência emocional, independente do contexto externo, podem se tornar centrais. A identidade deixa de ser o que eu faço ou de onde eu vim e se torna como eu respondo. O caráter, a ética pessoal, a capacidade de empatia, essas qualidades intrínsecas, podem se tornar os pilares do self, pois são transferíveis entre as diferentes vidas culturais que a pessoa é forçada a viver. No fim, o indivíduo em Proxima B é forçado a se tornar um atemporal, não no sentido de viver para sempre, mas no sentido de desprender sua identidade do fluxo do tempo local. Ele aprende a habitar o presente com uma intensidade feroz, porque o passado é um país estrangeiro denso e o futuro é uma miragem. Sua história pessoal não é uma linha, mas um arquipélago de ilhas desconectadas. A coesão, se existir, não vem da narrativa, mas da qualidade de consciência que testemunha todas essas mudanças, uma espécie de observador interno que permanece, mesmo que tudo ao redor e muito do que estava dentro tenha se transformado. A maior conquista psicológica nesse mundo não é encontrar a si mesmo, é conseguir se refazer repetidas vezes sem enlouquecer, aceitando que o eu é um processo, não um produto final, um rio que não corre em um leito, mas se evapora e chove de novo, constantemente, sob um céu que nunca viu uma estação. E se essa fragmentação do eu, essa busca desesperada por um centro que não se move em um mundo giratório, não fosse um acidente, mas a consequência previsível e evitável de uma escolha? É aqui que deixamos de analisar o que acontece e começamos a perguntar se deveria acontecer. Os primeiros colonos adultos fizeram uma escolha consciente, mesmo que não compreendessem totalmente as implicações. Eles assinaram um contrato com um tempo alienígena. Mas seus filhos e os filhos de seus filhos, eles nasceram dentro desse contrato, sem terem sido consultados. A colonização de Proxima B, vista por este ângulo, deixa de ser apenas uma aventura heróica e se torna um experimento ético de escala civilizatória. Estamos condenando gerações incontáveis a viverem uma experiência humana radicalmente modificada em seu ritmo fundamental, divorciada do relógio biológico e cultural que nos moldou por milhões de anos. O argumento a favor sempre foi a sobrevivência da espécie, a expansão, a curiosidade, mas há um custo psicológico e existencial que não recai sobre os que tomaram a decisão. É como decidir que, a partir de agora, todos os nascidos em uma certa cidade viverão com uma luz estroboscópica piscando a cada 3 segundos. Os primeiros a chegarem optaram por isso, mas todos os demais herdam uma realidade sensorial distorcida sem terem tido voz. Em Proxima B, a luz estroboscópica é o tempo. O ritmo frenético do calendário local, a dissociação entre as estações cósmicas e o corpo, a amnésia cultural acelerada. Tudo isso é imposto a seres humanos cuja biologia ainda é terrivelmente terrestre. Podemos até adaptar a cultura, mas podemos adaptar a psique profunda? A síndrome do tempo deslocado não é uma doença. É a reação esperada de um organismo colocado em um ambiente temporal hostil. Isso levanta a questão do consentimento intergeracional. Que direito temos de criar um contexto onde a própria noção de história, tradição e identidade pessoal contínua é sistematicamente demolida a cada nova geração local? A colônia pode estar fadada a um estado permanente de adolescência cultural, como mencionado.
Sem tempo para consolidar instituições, sabedoria ou arte duradoura, ela estaria sempre rebeldemente se reinventando, mas nunca amadurecendo. A maturidade cultural requer tempo de digestão, reflexão e integração. Em Próxima B não há digestão. Só há consumo e excreção frenéticos de cultura. Podemos estar criando uma civilização permanentemente imatura, incapaz de profundidade, porque nunca tem tempo de sentar e ponderar. É esse o legado que queremos para nossos descendentes interestelares? Uma existência de turbilhão perpétuo? Os defensores da colônia poderiam argumentar que a adaptação é a essência da humanidade, que novos sentidos de tradição e identidade surgirão, baseados na fluidez e na resiliência, que os proximianos desenvolverão uma psicologia mais flexível, uma sabedoria do instante. Mas isso é uma aposta colossal com vidas que não são nossas. Estamos assumindo que o sofrimento da desincronização e da fragmentação é um preço aceitável a se pagar por uma suposta evolução cultural. É um utilitarismo radical aplicado a pessoas que não podem contestar. A colônia se torna um laboratório, e seus cidadãos, os sujeitos de um estudo não consentido sobre os limites da adaptabilidade humana. Há também uma ironia trágica. Fugimos de um planeta talvez para garantir um futuro à humanidade. Mas o futuro que garantimos em Próxima B é um que nega a experiência humana como a conhecemos. Preservamos a biologia, mas colocamos ela em uma jaula de tempo que a tortura sutilmente. A comunicação com a Terra, congelada no passado, só reforça essa alienação. A colônia pode sobreviver, pode até prosperar tecnologicamente. Mas será que ela ainda estará criando humanidade no sentido pleno da palavra? Ou estará criando algo novo, algo que talvez não devesse ter sido forçado a existir a partir de um modelo que não foi feito para aquela realidade? No final, a reflexão sobre Próxima B nos força a confrontar uma pergunta que vai muito além da engenharia ou da biologia. O tempo é apenas um pano de fundo neutro no qual a vida acontece? Ou é um ingrediente ativo e fundamental da experiência de ser humano? Nossa sensação de passado, presente e futuro, a paciência que leva ao amor profundo, a dor que amadurece em perdão, a arte que é refinada através de anos de prática, a sabedoria que vem da memória de erros e acertos ao longo de décadas, tudo isso é moldado pelo ritmo do tempo terrestre. Deslocar esse ritmo é mais do que mudar o cenário, é mudar a peça inteira. Talvez a essência da humanidade não esteja apenas em nosso DNA ou em nossa consciência, mas no ritmo em que essa consciência se desdobra no mundo. Colonizar Próxima B, portanto, pode não ser apenas um salto no espaço, mas um salto no escuro sobre quem somos. E ao darmos esse salto, estamos puxando incontáveis gerações futuras conosco, sem saber se há um chão sólido do outro lado, ou apenas um vazio temporal onde a identidade se dissipa tão rápido quanto se forma. A ética mais básica nos diz para não causar dano, especialmente aos que não podem se defender. O que estamos causando não é um dano físico direto, mas talvez um dano existencial mais profundo. A privação de um ritmo de vida que está inscrito em nossas células e em nossa alma. A pergunta final não é se podemos colonizar Próxima Centauri B. A pergunta é se devemos. E se, ao fazê-lo, não estaremos, em nome do progresso, cometendo uma forma sutil de violência contra a própria natureza do tempo humano. Uma violência que ecoará por milhares de anos locais, em vidas que nunca pediram para nascer em um relógio quebrado. A aventura mais ousada da humanidade pode terminar não com um grito de triunfo, mas com um sussurro de arrependimento cósmico, perdido no vazio entre as estrelas, onde o tempo da Terra não chega e o tempo de Próxima B não permite que ninguém pare para ouvir.